E a Guaíba está no ar com a nossa equipe para debater o futebol mais uma vez. Tivemos Libertadores ontem, descobrimos que jogador maravilhoso é quem joga sem a bola. De ontem vamos para hoje, porque hoje já temos também Copa Sul-Americana e muita coisa, portanto, para debater aqui no nosso Ganhando o Jogo pela Guaíba. A produção é do José Carlos Roque, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica o Jorge Brum e o Davis Rodrigues, na coordenação da central o Davis Rodrigues, nos transmissores o seu Adair Ávila. A equipe tem ainda o Cristiano Oliveira, agora o time dos microfones, o Cristiano Oliveira, o nosso comentarista do jogo de ontem, o Gutierrez Sanches, o Luiz Magno, a Ana Aguiar, o Orestes de Andrade. Vamos ver, o Orestes tá aí, né, Orestes? Tá chegando. Pois é, Aldo, estou aqui a postos, tranquilo. Bom dia para todo mundo. Ana Aguiar também, né? Fala, Zé, tudo bem? Bom dia a todos. Fala, guria, que bom te ouvir. Magno? Bom dia, Zé. Bom dia a todos que estão conosco nesta Plúmbia, quinta-feira. O som de vocês hoje tá maravilhoso. O Magno, a Ana tava bom, ótimo também. O Orestes, agora entrou o Magno ainda cada vez um melhor que o outro. Guti, como é que tu tá, Osoriense? Bom dia, Zé. Fiquei até com medo agora do meu som tá ruim, né? Todo mundo entrando legal aí. Mas bom dia pra todo mundo aí. Não. Frio, né? Agora começou o friozinho. Ainda não é aquele frio intenso, mas suficiente já pra gente se agasalhar. Não vamos falar muito, mas tá maravilhoso o som hoje. Exato. Vamos deixar assim. Espera assim. 12h59. Oliveirinha. Saudações, tudo bem? Conhecias um jogador maravilhoso sem a bola? Cláudio Cabral uma vez disse, né? Olha aqui, ó, a diferença minha e do Pelé é a bola. Eu acredito. Então, tudo isso, para quem não acompanhou a coletiva do Miguel Ángel Ramírez ontem, ele disse que o trabalho do Marcos Guilherme sem a bola é excepcional. Bom, vamos dar arrancada, acelerar e partir daí. O Inter ganhou um lindo jogo do Colorado, meteu 6 no time do Olímpia, até tomou um gol ali, um golzinho, meio um pênalti, tal, deu um pisão no cara, o juiz deu, mas o jogo já estava 6-0. Uma vitória convincente do time do Inter, afirmando mais uma vez uma ideia que começa a se disseminar, de que quando no Beira-Rio, no gramado, nas condições boas do Beira-Rio, o time do Miguel consegue implementar o seu jogo de posição. Oliveira, fosse o comentarista ontem. Sim, só para essa manifestação inicial aqui, ó, Luna, por gentileza, meu salsichinha aqui, ó, vai pro lado. Tava comendo uma torradinha agora, Zé, o cachorro vem e volta aqui e não para, tá? Que é um pedaço, então, para não atrapalhar aqui, não ficar latindo no microfone. Vamos lá. Se bem que é capaz dela falar melhor de futebol do que eu, mas vambora. O 6-1 do Inter pra cima do Olímpia ontem, pela elasticidade do placar, né, um jogo de 6-1, fica até difícil e qualquer tipo de análise tática, ela fica até comprometida porque a elasticidade do placar fala mais alto do que qualquer tipo de avaliação. Então eu vou focar em questões assim pontuais para esse pontapé inicial do programa. Primeiro que foi a estreia do Tyson, e foi um grande jogo do Tyson, foi um dos melhores em campo, o Tyson, inclusive recebeu o voto do Zé para melhor em campo, né? O Bruno e eu votamos no Thiago Galhardo. E o que eu disse? Falasse o Bruno, não, o Jason. Ah, não, claro, o Jason estava no Beira-Rio. O Jason e o Zé votaram, o Jason e eu votamos no Galhardo, o Zé votou no Tyson, que foi um belo voto. E se alguém tivesse votado em Edenilson ou no Cuesta, o voto também estaria respaldado, porque eles jogaram muito bem. Quando o Inter contratou o Tyson, eu dizia que naquele 4-3-3 que o Inter vinha jogando, só havia um lugar pro Tyson, que era a ponta esquerda. Só que as informações que vinham do Beira-Rio davam conta de que o Inter estava contratando o Tyson para ele ser um camisa 10. E aí eu lembro que eu saltei e disse, não, pro Tyson ser 10 tem que mudar o esquema. 4-3-3 não dá para ele ser o 10. E o esquema mudou. O Inter botou ontem o time num 4-2-3-1, como havia jogado esse ano contra o Tátira, na semana passada. O Maurício fez esse meia mais central contra o Tátira. E ontem esse cara do centro foi o Tyson, sempre se movimentando para a esquerda, quase nunca para a direita, o que é natural, é do estilo de jogo dele, sempre foi assim. E ele foi potencializado, e aí eu vou, por mais irônico que possa parecer, concordar com o Miguel Ramírez, porque especificamente esse trabalho sem a bola do Marcos Guilherme foi bom. O Marcos Guilherme e o Maurício, eles deram amplitude. O que é amplitude? Amplitude é você alargar o campo.
é você colocar os dois pontas rente às linhas laterais, o Maurício na esquerda, bem aberto, e o Marcos Guilherme na direita, bem aberto também. E aí você alarga o campo e você faz a defesa do adversário também se abrir. E aí o que acontece quando esse movimento é executado? Você cria espaço para o meio-campo trabalhar. Aí o Edenilson trabalhou, aí o Tyson trabalhou, aí o Thiago Galhardo trabalhou. E o Thiago Galhardo também foi importantíssimo, porque saindo da área, ele gera espaço para os outros jogadores. E gerando espaço, ele gera a possibilidade de uma vantagem numérica que, vejam só, é exatamente o objetivo do jogo de posição. Criar vantagens, especialmente a vantagem numérica. Então, taticamente, foi um Inter que funcionou muito bem enquanto engrenagem. Lateral direito se apresentando por dentro, o ponta largando o campo, os meias trabalhando com liberdade, o Thiago Galhardo funcionando na conclusão e também na saída da área para criar esse espaço, Tyson conduzindo a bola. Foi uma atuação muito boa do Inter. Mas era o Olímpia do outro lado. Eu não tenho culpa que deu o Olímpia no sorteio. O Inter não pode pegar o Bayern de Munique. O Inter não joga Bundesliga. Então eu tenho que avaliar o Inter contra o Olímpia. É fraco o Olímpia? É fraco. Vai passar? Eu acho que não passa nesse grupo Olímpia, mas aí é a discussão pro pessoal da ABC Color em Assunção. Nós aqui focamos no Inter e o Inter fez um jogo muito bom e mereceu o placar elástico que conseguiu. Guti. Zé, eu queria ir por um outro caminho, porque o Cristiano observou bem durante todo o jogo, né? Falou das questões táticas, o Tyson com muita liberdade, isso funcionou, jogou bem ontem o camisa 10 do Inter. A gente viu o Inter estudando ali no início, tocando a bola um pouco mais atrás, depois fui olhar as estatísticas, a bola do Inter sempre no campo do adversário, a maioria do tempo. Mas eu quero falar, até baseado em algo que foi discutido essa semana, e eu vou pegar só o mote do Carlos Eduardo Mansur, que eu acho um grande colunista de futebol aqui no nosso país. Ele até usou o exemplo do Lisca lá no clássico do América contra o Cruzeiro. E aí, o título dele, é aí que eu quero chegar, O Futebol é Assim Mesmo. E eu quero falar sobre o gramado, como faz diferença para uma equipe que precisa jogar com a bola no chão, que tem mais técnica, e eu não estou falando aqui do Juventude, porque o Juventude também se dá melhor num gramado melhor, tanto que está investindo pesado para que o gramado do Alfredo Jaconi melhore. E até muita gente ontem no Twitter ficou enlouquecida comigo, me chamando de colorado, só porque eu tava falando de gramado. Gramado é para todos os times, o que eu saiba é isso. E pode parecer um mero detalhe, e eu concordo que o Olímpia seja uma equipe realmente muito mais enfraquecida em relação ao Internacional. O Inter tem uma boa qualidade, eu sempre reitero aqui que Grêmio e Inter tem sim bons plantéis de alto nível para o continente, se não lá em cima, perto dos que lá estão. E o que me chama a atenção é como o Inter, ele passou daquela primeira fase de estudo, de ficar tocando a bola bem atrás, até com participação do Lomba, para conseguir encontrar o espaço lá na frente. Depois que encontrou, depois que o Tyson se achou, ele carrega muito bem a bola, jogando como um meia. E eu quero só começar no programa hoje falando sobre exatamente essa questão. O material, o terreno, o equipamento para quem joga mais, isso serve para esporte, para qualquer esporte. O futebol não é assim mesmo, a gente tem que, eu sei que é muito bonito, eu sou forte, eu sou bruto, o futebol é assim mesmo, quando os caras se xingam de tudo, o futebol é assim mesmo, então vai fazer outra coisa, às vezes até ofendendo outras atividades para poder justamente defender essa questão de que o futebol é mesmo assim. Não, gente. A gente está jogando alto nível, a gente está falando de alto nível de futebol. Com todo respeito, eu vou usar a minha cidade de exemplo, a gente não está jogando futebol municipal lá de Osório, a gente está falando de Campeonato Gaúcho, de Libertadores. E isso faz muita diferença. Isso vai fazer o Inter ganhar do Juventude sábado? Não sei. Acho que até o Juventude pode melhorar o seu jogo e segurar a pressão do Inter. Eu só estou falando que isso dá muito mais condições das equipes jogar melhor. E o Inter fez isso. Aí entra aquilo que o Cristiano falou. Fez 6-1 numa equipe fraca. Bom, pior se fosse 1-0, se fosse 1-1 ou se tivesse perdido. O Inter, digamos que estabeleceu no placar e no desempenho a distância que tem para o Olímpia. Quando for uma equipe mais forte, a gente vai ver
vai saber se o Inter tem essa força para enfrentá-los. Agora, enfrentando uma equipe com o poder que tinha o Olímpia, o Inter simplesmente confirmou a sua distância para a equipe paraguaia. Muitas coisas interessantes ficaram do jogo de ontem. Ana. O que mais... Vai, Magno. Pegou a palavra, vai, Magno. O que mais me chamou a atenção foi que o jogo acabou com o Inter no campo de ataque. Não foi após um chute do Olímpia para a linha de fundo, não foi uma jogada na defesa do Inter. O jogo acabou ali com 48 minutos, 49, agora não me recordo bem, com o Internacional no campo de ataque. A bola estava no pé do Marcos Guilherme, se não me engano, no momento do apito final. Evidente que o 6-1 foi construído muito pela fragilidade do adversário, mas pela competência do Internacional. Tyson e Galhardo acho que treinaram uma semana juntos, talvez, e já haviam movimentos, já haviam jogadas pensadas pela qualidade dos dois jogadores. Não é só a qualidade de futebol, mas a qualidade mental, o famoso QI do jogador. Jogador inteligente, sabe, imagina qual vai ser a sequência e uma consequência de uma jogada. E isso me pareceu que só tende a crescer justamente pelo entrosamento que eles vão ter, Galhardo e Tyson, logo ali à frente. O Olímpia, que tem sim o seu peso tão tradicional quanto o próprio Inter, mais tradicional até porque é um tricampeão da América, em termos desta competição. O Olímpia sobrou caixa para mais gols, por muitos erros. Isso, claro, a gente vai debater mais adiante, especialmente um jogador tático, e todos sabem a teoria que eu tenho do jogador tático. Poderia ter ido a 10, se o Inter forçasse um pouco mais, especialmente, claro, no segundo tempo. O Olímpia não foi o adversário que se imaginava, e nem será no grupo. Vai lutar pela segunda vaga com o Always Ready, com tendência do boliviano passar, imagino eu, por mais que faça o seu último jogo no Beira-Rio contra o Inter, o Always Ready é capaz de já chegar classificado para jogar contra o Inter, que também já vai estar classificado, imagino, na última rodada. São coisas que, claro, a gente vai ampliar ao longo aqui do programa, mas para começar de minha parte, Tyson e Galhardo é uma parceria que vai dar muito certo. Dentro de uma competição, né, Zé, a gente não escolhe adversário. O adversário está posto e não desmerece. Uma vitória significativa que mostra, assim, uma evolução de trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Eu vejo que inicialmente o Internacional deixou, sim, o torcedor nervoso, porque foram uma série de gols desperdiçados por aquela jogada final, aquela coisa que a gente vê de quem sabe realmente marcar, de um centroavante que está bem posicionado, de ter a calma e tranquilidade para fazer isso, mas ao longo de todo o jogo eu vi que o Internacional conseguiu se encontrar melhor no gramado. A gente tem que, claro, parabenizar o Tyson, porque faltava essa peça de transição entre os espaços do gramado, entre ali o meio-campo, que às vezes retornava lá para o goleiro, aquelas jogadas que davam além de deixar o torcedor nervoso, mas davam um ranço, porque parecia que não produzia nada. Acho que o Tyson vem como aquele que consegue distribuir e pensar melhor o jogo. Acho que o Internacional se tornou mais agressivo, mais objetivo, e a gente viu sim uma melhora e evolução. Isso que me deixa muito feliz em observar e ver que o Miguel Ángel Ramírez está conseguindo trabalhar. Acho que ganha mais respaldo ainda, porque a gente fala que algo essencial, além da relação com o torcedor, é a própria relação do vestiário. Essa confiança, esse clima positivo para sim ir para uma decisão. Ontem o Carlos Guimarães até falava, né, que o jogo de sábado parece que vai ser mais importante do que foi o jogo de ontem, e eu acho que é de fato, mas um ótimo resultado num jogo onde passeou dentro de casa, dá essa confiança para reverter um placar ruim, já projetando o próximo jogo do Internacional, que precisa, claro, reverter para conseguir se manter no estadual, que sim, faz diferença aqui para a Aldeia, mas vejo sim uma evolução. A gente vê como positiva a contratação do Tyson, que ainda era uma dúvida, muitas pessoas, será que vai render? Passou tanto tempo numa liga, né, que não é tão alta, não é tão importante assim na Europa, mas mesmo assim ele conseguiu, acho que, fazer um papel muito mais importante do que distribuir as jogadas e o técnico, mas ser aquele que talvez tenha identificação da torcida, que consiga falar com a torcida de uma maneira mais próxima, e eu vejo isso como muito positivo. Acho que era isso que também faltava ao Internacional para dar segurança, tanto para o trabalho do Ramírez, que quando o Tyson vier elogiar ou vier falar sobre o técnico, a gente fala que essas figuras são essenciais também no fora
de campo. Acho que o Internacional vem demonstrando um crescimento, acho que a gente viu sim, até aquelas jogadas do goleiro que se reclamava bastante, o Silva é um que mais reclama, diminuiu bastante justamente pelo aquilo que produziu o meio-campo e também para frente do Internacional. Com assim, eu falo, teve alguns momentos que estava todo mundo distribuindo, né? Quem vai fazer? Parecia que estavam rifando os gols, porque, claro, o resultado permitia. Agora o Orestes de Andrade, que ontem não esteve conosco por uma causa nobre, foi acompanhar a madrinha Helena, que fazia ontem a vacina contra a Covid-19. Isso. Viste o jogo? Eu vi que tu em algum momento esteve conosco ali pela live do Facebook. Gostaste da atuação do Inter? Gostaste do resultado? Gostaste do aproveitamento na estreia do Tyson? O que tens a dizer sobre esse 6-1 do Inter diante do Olímpia? Olha, Zé, eu vi uma evolução muito boa no time do Internacional. E veja você o que faz um jogador que, acima da média, joga muita bola. O Tyson me deu a impressão de que ele não tinha saído do time do Internacional, ele não está se adaptando a nada, ele adaptou-se normalmente. Um jogo só dá para ver que o cara é diferenciado, que o cara tem uma qualidade acima dos outros, que o cara é fantástico, é maravilhoso. Isso aí para o Internacional vai ser realmente um sucesso. O Tyson deu a impressão de que ele há muito tempo estava treinando e que não precisa de adaptação nenhuma, joga a bola redonda e faz com que os companheiros, que os colegas de time joguem com ele. Gostei muito do Internacional, a evolução é boa, excelente, o toque de bola cresceu. Eu sei que o Internacional no início do jogo estava um pouco lento, mas depois, sem dúvida nenhuma, jogou uma bola redonda. A fragilidade do adversário também contribuiu para isso. Mas para o Internacional não interessa se o Olímpia é fraco. O que interessa é colocar o seu jogo na partida. O que interessa é ir para cima do adversário. O que interessa é fazer saldo. É importante o saldo. Então, se o Olímpia estava fraco, o Internacional aproveitou a oportunidade e chegou à marcação dos gols. Outra coisa interessante que eu achei é de que as substituições que foram feitas, elas deram ao Internacional a mesma velocidade, o mesmo estilo de jogo. Os meninos que entraram depois estavam com tanta vontade de jogar que não caiu a produção do Internacional. Ela até cresceu um pouco em relação ao que estava acontecendo durante toda a partida. O Tyson foi a bola mestra do jogo e o Marcos Guilherme jogando sem a bola, uma coisa que me surpreendeu. Teve um momento do jogo em que ele errou a bola, errou em bola, a bola passou na frente dele e aí, no vestiário, na entrevista do Ramírez, é que nós chegamos à seguinte conclusão: ele não poderia tocar na bola, tinha que jogar sem a bola. Eu acho que sem a bola ele jogou bem, mas no momento em que precisou tocar nela, ele perdeu 2 ou 3 oportunidades de ampliar e fazer os gols, que o Internacional chegaria a 8 ou 9 gols. Mas a evolução é boa. Está de parabéns o torcedor do Internacional e tem que acreditar um pouco mais no Ramírez, porque o time está bem. Eu acho que o jogo de sábado contra o Juventude será bem mais difícil do que esse contra o Olímpia no 6-1 ontem. Uma rodada inicial de manifestações dos colegas, a gente vai entrar no debate, mas eu gostaria apenas de fazer 2 ou 3 observações pontuais. A mentalidade do Inter está mudando. O Inter foi até o último minuto do jogo, até o instante final do jogo, ainda que ganhasse por 6 gols, tentando fazer mais. Ou seja, criou uma mentalidade de competir e de buscar até terminar o jogo. Isso é muito interessante. Normalmente os times brasileiros, a história está mudando, mas a regra histórica na média é essa. Depois que fazem o resultado, se acomodam e deixam a coisa correr. O Inter não. O Inter vai praticando o seu modelo. E aí tem uma intervenção do técnico. Quando o time vai cansando, quando o time vai se esgotando, ele troca. Ele trocou 3 ou 4 jogadores e reoxigenou a equipe, e a equipe continuou martelando o Olímpia. Bom, esse é o lado bom. Foi uma goleada natural, venceu e deixou uma euforia no ar. O lado ruim é que o Inter tem alguns aspectos que é parte do processo. A assunção de risco quando não é necessário, quando pode dar um balão, quando pode dar um chutão, e o time sai jogando ali. Esse exagero foi o que fez com que o Fernando Diniz caísse do Atlético do Paraná, dando lugar ao atual técnico do Grêmio, Thiago Nunes. Ele proibia os seus jogadores de dar balão e obrigava os seus jogadores a saírem tocando bola, fazendo troca de passes dentro da área.
O Inter não tem muito aparelho para isso. O goleiro colorado não é seguro para isso. O Zé Gabriel também não é muito seguro quando pressionado para fazer isso. Eu tô pegando aspectos para tentar contribuir. E ontem ficou como carimbo da grande atuação um aspecto que não deveria aparecer. Uma tentativa do técnico de nos engambelar. Ele esquece que ele veio treinar no Brasil, que é a maior escola da história do futebol, que é a seleção mais vencedora do mundo, que é o futebol que tem alguns dos maiores jogadores ao longo de toda a história da existência do futebol. Que nós não somos neófitos, não somos aprendizes. Nos querer atochar que o cara é maravilhoso sem a bola, isso é nos tirar pra que não conhecemos minimamente futebol. Ele tá equivocado, isso aqui é o Brasil, isso aqui é o Rio Grande do Sul. Tem 2 campeões do mundo aqui, temos tradição em futebol. Que ele não repita isso, porque nós não somos bobos. E que estamos torcendo e queremos o sucesso dele. Eu acho que ele é um grande treinador, acho que ele faz um trabalho muito bom nessa largada. Ele tem conhecimento, tem profundidade teórica, tem o grupo parece que está na mão com ele, parece que os caras gostam do trabalho dele, tanto que estão se dedicando, mas tem esses aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, a despeito de uma vitória que se reconheça foi uma grande vitória, mas foi dentro do Beira-Rio. Ainda falta a grande atuação fora do Beira-Rio. Tem vários outros técnicos que dão atochadas muito maiores e a gente não fica pegando tanto no pé assim, né? Pelo menos na minha visão. Mas eu não lembro de alguém, essa Oliveira, explicação... dizer que o cara é maravilhoso sem a bola, eu não lembro. Não, claro que tem. Era explicação pro Alisson jogar com o Renato. Ele vivia falando isso. O Sacha no Inter era essa explicação também. O Sacha do Inter era a mesma coisa? Não, isso aí tá cheio, cara. É que como... O Renato atochou por 2 anos aqui e tava tudo bem. Mas olha, o pé do Renato não foi... Talvez tenha um técnico que tenha um pé pegado como o Renato, mas foi dos mais, hein? A reta final do Renato aqui tomou pau e pau direto. Sim, mas ele só fazia milagre na reta final, né? Isso é para confirmar que o Marcos Guilherme vai continuar titularíssimo do Internacional. E vai continuar o erro, portanto. Não, gente, só um pouquinho. Vamos parar, vamos voltar para a realidade aqui, ó. Não, tá cortando meu microfone ou é só o meu retorno que tá dando uma... Não, só deu um chiadinho, mas agora tá... Ah, tá, beleza. Vai. O Marcos Guilherme jogou ontem porque o Palácio estava suspenso, ponto. Vamos colocar os pingos nos is, tá? O Marcos Guilherme jogou ontem porque o Palácio estava suspenso. Não tinha Patrick 2 do outro lado. Ah, mas podia começar o Caio Vidal. Concordo. Não tô defendendo o Marcos Guilherme, pelo contrário. Para mim, o Marcos Guilherme já deu o que tinha que dar. E eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. Tanto é que quando o Inter contratou o Marcos Guilherme, eu achei boa a contratação. Só que depois de 3 meses desisti, né? Não vou ficar no do soco e ponta de faca. Eu sou teimoso, mas não sou imbecil, né? Não vou ficar dando soco, só que depois de 3 meses deu. Agora, o Marcos Guilherme tem alguma coisa, ele deve treinar muito bem, porque ele jogava com o Cudê, ele jogava com o Abel e ele joga com o Ramires. A explicação do Ramires ontem é claro que entra pro folclore do jogar sem a bola. Eu abri o programa brincando com o que o Cláudio Cabral dizia. Mas o Ramires, para mim, trabalho espetacular sem a bola não deve garantir ninguém no time titular, tá? Não no clube da grandeza do Inter, tá? Ele pode ser um diferencial daqui a pouco, mas não pode ser o elemento a garantir titularidade. Mas alguns pontos nós precisamos colocar para não ficar alimentando o folclore de senso comum. O Marcos Guilherme não é titular do Inter, o titular do Inter é o Palácios, que eu também não acho que deva ser titular, mas é o Palácios. O Marcos Guilherme jogou ontem porque o Palácio estava suspenso, ele foi expulso contra o Deportivo Táchira na última semana. O trabalho do Marcos Guilherme ontem sem a bola foi bom. Ah, mas ele errou muito gol. Eu acho que a atuação dele com a bola foi ruim. E o que vale é muito mais com a bola do que sem, é evidente. Ele perdeu o gol. Teve um lance cara a cara com o goleiro Oveira que ele foi dar um tapinha pro lado, o goleiro pegou. Teve outro que ele bateu pra fora. Teve um lance que o Orestes lembrou que ele erra em bola vergonhosamente e que eu brinquei no vestiário, parece aqueles memes de vídeo cacetadas que a criancinha vai chutar a bola, chuta o vazio e o tênis sai voando. Só faltou isso pro Marcos Guilherme. Não jogou bem. Mas essa explicação da atuação dele sem a bola, do movimento tático dele, é o que eu abri o programa falando também. Marcos Guilherme dando amplitude por um lado, Maurício dando amplitude por outro. Esses 2 movimentos foram os movimentos que alicerçaram o trabalho do meio-campo do Inter. Pro Edenilson jogar bem, pro Tyson jogar bem, pro Galhardo jogar bem, isso é leitura tática. Isso fez o Marcos Guilherme. Ah, mas justifica ele jogar? Não justifica.
Eu não tô defendendo a titularidade do Marcos Guilherme, jamais vou fazer isso. Mas é só para pontuar uma situação, porque senão parece que o time do Ramírez é o Marcos Guilherme mais 10, e não é. Ele é reserva. Ele jogou ontem porque não tinha o Palácios. Tem sempre uma coisa que eu falo aqui, que é a gente comparar quem deveria jogar. Eu até concordo com o Oliveira, eu prefiro ofensivamente o Caio Vidal. Pelo adversário, não era tão necessário ter preocupações defensivas. Eu só não acho tão errado e exagerado o argumento do Ramírez. A gente tem que pensar como o Caio Vidal se comporta sem a bola defensivamente. Vou repetir, eu até discordo disso. Só que é esse o argumento do Ramírez. Ele acredita que o Caio Vidal, sendo que ele não tinha Palácios e não tinha Patrick, a gente tem que deixar sempre bem claro isso, porque são dois jogadores dos lados e podem inclusive atuar nos dois lados. Sem nenhum dos dois, com o Tyson ingressando, o Maurício foi para um lado e ainda assim faltava o do outro lado. Quais eram as opções? Marcos Guilherme e Caio Vidal. O Caio Vidal ainda não contribui muito defensivamente. É tão necessário assim contra o Olímpia? É tão mais importante esse tipo de comportamento mais defensivo do que o ofensivo, que o Caio Vidal inclusive fez gol de bicicleta ontem? Olha, aí é uma discussão, e aí entra a minha opinião. Eu acho que ainda assim optaria pelo Caio Vidal. Eu só estou tentando entender, traduzir as explicações do Ramírez. Não é tão, assim, engraçado, né? A gente, claro que brinca, como disse o próprio Oliveira, a gente começou brincando com isso. Mas é um argumento. Eu só não acho que contra um Olímpia era tão necessário assim ter esse resguardo, essa capacidade que o Marcos Guilherme tem de jogar sem a bola. Ele errou, claro que ele errou em alguns momentos. No próprio gol do Galhardo, acho que ele finalizou mal e acabou saindo, um dos gols, né, do Galhardo, ele acabou finalizando mal. Depois teve um erro ainda no primeiro tempo, teve outros erros, mas é um cara voluntarioso. E aí vai entrar uma parte que eu não sei dizer para vocês, eu não tenho essa informação, mas parece que algo aconteceu com o Marcos Guilherme, porque eu nunca vi um apoio tão massivo assim dos próprios companheiros de equipe em mídias sociais, como estão fazendo com o Marcos Guilherme, e ele agradecendo tanto pela força dos companheiros. Não sei se houve algo pessoal com ele, ou se são até mesmo as críticas, né, que ele acaba percebendo. Ninguém fica tão aliado a tudo que está acontecendo. A gente sabe que às vezes, se não é o jogador que olha, é um familiar, é um amigo, chega no celular dele, não tem jeito. E ele recebe críticas, bastante. Agora, tem que ver a comparação, se o Caio Vidal dá e tem essa capacidade de atuar ali pelo lado na fase defensiva. Eu só estou tentando entender, até discordo. Eu optaria, sinceramente, pelo Caio Vidal. Mas eu acho que é essa a explicação do Ramírez. Claro que ouvindo ele falar assim, joga sem a bola, parece que é só isso, né? Ele, Ramírez, acaba reduzindo o Marcos Guilherme a isso. E o Marcos Guilherme já surgiu bem, né? Já teve em seleção de base, apareceu bem no Atlético, saiu, voltou para o São Paulo, aí já não voltou bem, chegou no Inter, tem tudo isso que a gente sabe, mas já teve fases melhores. É um jogador hoje para o grupo do Inter. Faltaram 2 e ele apareceu. Acho até que estaria mais atrás da fila. Só estou tentando entender o que o Ramírez pensou com ele. A minha intenção é clara, a gente trabalha o resultado, mas o resultado é uma consequência da atuação do time, e o jogo é um jogo em si, mas a competição vai além daquele jogo de ontem. Já na próxima partida já tem que provar de novo. Isso é assim na vida, e para conquistar alguma coisa não basta um 6-0 num jogo do Beira-Rio diante do Olímpia, que foi maravilhoso sob todos os aspectos. Então eu estou propondo que a gente analise mais do que o resultado também algumas escolhas do técnico, alguns rendimentos. O Tyson ontem, quando a gente olha o jogo assim, vê que ele é diferente dos outros, ou pelo menos ontem de novo ele foi diferente. O jogo flui com ele com naturalidade, e quando a gente observa a bola no pé do Marcos Guilherme, é o contrário. O jogo se enrosca, se maneia, se enrola, e aí quando o técnico vem e faz uma defesa tão ostensiva, não se pode ignorar que é um erro grosseiro, porque ele tira de... Mas eu vou um pouco na linha do Oliveira e até mesmo com o que o Guti comentou, porque enquanto às vezes a gente descobriu aí que
A gente tinha tanto adjetivo para o Tassiano, né, para jogadores que não rendiam, para jogadores que contavam com apoio, confiança, são essenciais, fazem a diferença no vestiário. Eu acho que já foi tanto caô que a gente escutou, e a gente criticou quando escutou esse tipo de manifestação, mas que a gente também tem que dar tempo, porque a gente não sabe, como o Guti mesmo disse, como funcionam essas relações de vestiário. Nós sabemos, Ana. Ana, nós sabemos como funcionam. Quando há uma predileção de um técnico, se não há pressão, chega na decisão e o técnico, se tiver faltando alguém, coloca aquele da predileção. O Renato fez isso com esse Paulo Vitor, o goleiro, nas decisões contra o Palmeiras, o cara se joga pra dentro do gol com a bola. O Alisson, Zé. Era uma preferência dele. O Alisson também. O Alisson também. O Alisson também, mas o que nós estamos dizendo? Que isso é da história do futebol, tem técnicos que têm jogadores à sua preferência, e nós estamos apontando que é um erro grosseiro tu ter lá Yuri Alberto, Peglo, vários outros jogadores em condições de ter oportunidade, e tu deixa esses no banco em favor do Marcos Guilherme. Apesar do 6-0, não dá para não dizer que isso é um erro grosseiro. Não, mas só um pouquinho. 6-1. Não dá para dizer que não dá para dizer que é erro grosseiro. Dá para dizer que é um erro. E aí eu concordo contigo. Eu também não começaria com o Marcos Guilherme. Agora, antes de decretar que é um erro ou de rotular que é grosseiro ou não, a gente tem que entender o que o técnico queria, até para discordar. O Yuri Alberto, por exemplo, que eu acho que joga aproximadamente 685 bilhões de vezes mais do que o Marcos Guilherme, aproximadamente, pode ser, tem a margem de erro, mas aproximadamente 600 bilhões de vezes mais do que o Marcos Guilherme. O Yuri Alberto lateralizado, ele não te dá amplitude, ele te dá diagonal. Ele não te dá amplitude, ele te dá diagonal. A ideia de ter o Marcos Guilherme aberto era para te dar amplitude, era para abrir o campo para deixar o meio trabalhar. Se ele fechasse, ele ia atrair toda a marcação do Olímpia junto e não ia ter espaço no meio. É por isso que eu defendo que jogasse por ali o Caio Vidal, porque o Caio Vidal te daria amplitude pelo lado. O Caio Vidal, se disser, ô bonitão, não faz diagonal, abre o campo, lateraliza e deixa que o lateral passa por dentro, como o Rodinei, deixa os caras do meio trabalhar, te posiciona do lado e tenta receber a bola por trás da zaga. Isso o Marcos Guilherme faz. Faz mal, mas faz. E o Caio Vidal acho que faz melhor. E o Yuri Alberto não. E o Yuri Alberto não é o cara que vai te dar essa característica. É isso que a gente tem que entender na hora de estabelecer uma preferência ou de fazer uma avaliação. O que é que o técnico pretendia? Ele pretendia alargar o campo. De novo, o Yuri Alberto joga, nem lembro que número que eu falei, 1 trilhão de vezes mais do que o Marcos Guilherme. Mas para fazer aquela função que era necessária que se fizesse ontem, era Marcos Guilherme ou Caio Vidal. Para mim, Cristiano Oliveira falando, Caio Vidal, bem melhor que Marcos Guilherme. Também acho que foi um erro a escalação do Marcos Guilherme. Agora, tem tanta coisa que aconteceu no jogo em paralelo a isso que a gente também pode avaliar, em alguns casos elogiar, em outros criticar, porque senão parece que se não fosse o Marcos Guilherme seria 20-0. E ele não jogou bem, é verdade, mas teve outras tantas coisas legais no jogo para se falar também, né? Bem, são 11h40, já chegamos a 11h39h30, vamos fechar 11h40 agora, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Estamos debatendo o grande jogo de ontem do Internacional pela Copa Libertadores. Hoje tem jogo do Grêmio, tem uma série de outros eventos que nós vamos discutir na volta. Já retomamos o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar. Uma homenagem do Grupo Zafari. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. XY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. XY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. XY8 auxilia homens com problemas de impotência sexual e ejaculação precoce. Tomando XY8, você estará sempre pronto. Tenha momentos de prazer e magia. E o que é melhor, satisfaça totalmente sua parceira com XY8.
Já à venda nas farmácias São João. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Tão grave quanto não ter vacinas para a população é a irresponsabilidade dos governos de não terem feito a reserva da segunda dose. Verifique a data da segunda aplicação. Lembre, sem ela não há imunização. Exija que a vacina seja do mesmo laboratório que fabricou a primeira dose. É seu direito. Fique protegido aí, que lutamos pela sua proteção aqui. FETRAF RS e sindicatos filiados. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Evoluir sempre. Esse é o pensamento que acompanha a Dr. Clean há 25 anos. É olhar a evolução humana junto com a ciência. Por isso, desenvolvemos pessoas e infraestruturas com base na excelência e na tecnologia. É crescer com responsabilidade. São milhares de médicos atendendo mais de 100 mil beneficiários para a saúde de nossos clientes estar em ótimas mãos. Dr. Clean, 25 anos. O plano é simples: viver bem. O Grêmio volta à Sul-Americana em busca de classificação. Nesta quinta-feira, a partir das 6:20 da noite, direto da Arena do Grêmio, Grêmio e Aragua. O goleiro Paulo se atrapalhou, foi tentar sair a drible, a bola sobrou pro Léo Pereira, atirou, gol! Narração Luiz Magno, comentários Gutierrez Sanches, reportagem Rafael Pfeiffer, no plantão Eurico Quadros. O futebol da Guaíba começa às 5 da tarde com o Esperando Futebol. E ao final da partida vem o vestiário com Cristiano Silva. Futebol Guaíba, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. FETRAF RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Ann Higgs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. 15 minutos para o meio-dia, retomamos a hora certa é Carrefour, o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Recado da FTEC para quem está conosco. A FTEC é um centro automotivo que tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 7h30 às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Tô percebendo na interatividade um fenômeno bem interessante.
depois do jogo do Inter com o Juventude, nós tivemos uma enxurrada de manifestações críticas ao técnico Miguel Ángel Ramírez. E alguns, inclusive, mandam embora esse cara, não sei o quê. Hoje, a reação é de defesa e apoio ao técnico do Inter. A parte da torcida que hoje está se manifestando, ela está dizendo, não, o fato de ter defendido o Marcos Guilherme não tira dele o seu mérito, nós temos que dar apoio, estão exagerando. Então há uma grande defesa uníssona em favor do Ramírez. Isso é bom, que a torcida do Inter compreenda o trabalho do técnico e apoie o treinador que mal chegou. Mas aí entra no que o Oliveira disse, É o bom e velho resultado, Guti, é o bom e velho resultado. Mas entra no que o Oliveira disse, tem outras coisas para se observar do trabalho do Ramírez. E outra, a gente pode afastar a lupa um pouco, né? Não deixar a lupa no jogo do último domingo, nem a lupa no jogo de ontem. O que está sendo feito pelo Ramírez? Quando foi mal, o que a gente falava? Que era necessário ainda evoluir. Ontem, dentro do jogo, ele evoluiu. A própria Ana falou, o início ali do torcedor fica um pouco incomodado, né? O time não sai lá de trás. Começou a encontrar os espaços, vou mudar. Começou a produzir os espaços, provocar os espaços, encontrar eles. E aí começou a fluir o jogo do Inter. Ah, mas era o Olímpia. Entendimento de jogo, a né? gente já falou exaustivamente, né, Ana, da qualidade do adversário. Não, e a gente fala que é o entendimento do jogo, demora para se compreender, né, o que se espera. E tendo as peças certas, a gente vê o Tyson fez um papel muito extraordinário por isso, fazendo essa transição, essa ligação, essa distribuição. Às vezes até expectativas que eram colocadas, por exemplo, no Rodrigo Dourado, que acabava, né, lateralizando demais o jogo. Quando a gente tem um jogador mais agressivo, mais inteligente, de fato, tem essa percepção de onde estão os seus colegas, porque a gente viu, em momentos o Tyson conseguiria ir para frente e talvez definir, mas ele esperava, ele via a melhor oportunidade, onde conseguiria então criar, porque, como o Zé falou inicialmente, a questão de construir confiança também é essencial. Com esses bons resultados, os atletas se sentem mais à vontade, eles conseguem ver melhor aonde o Miguel Ángel Ramírez quer chegar. Porque quando tu mostra um papel onde está tudo muito lindo, tudo maravilhoso, depois parece que está tudo errado, parece que os atletas não conseguem se achar, parece que o jogo não anda, que a gente vê aquele jogo demais com o goleiro. A gente não critica isso ontem no jogo que foi proposto. Claro, o adversário tem que ser levado em consideração, mas o fato do bom momento do Internacional e da consistência e envergadura que a confiança dos jogadores foi construído, a gente vê, o cenário provavelmente no final de semana vai ser diferente. Se fosse uma vitória menor, como o Zé disse, de 2-0, porque isso não dá tranquilidade de uma boa execução. E eu vejo também que o Miguel Ángel Ramírez talvez tenha esse quesito emocional para pesar. O tudo ou nada, precisar fazer o resultado para ele bem. Eu acho o seguinte, ó, o torcedor, eu concordo um pouco com o Luiz Magno, o torcedor é resultadista. O resultado foi excelente, ele está com o treinador. Agora, se der uma zebra aí no final de semana, no sábado o torcedor já vai voltar contra o cara. Tira o cara daí, que o cara não vai a lugar nenhum, porque etc e tal. Agora, realmente, o torcedor tem que pensar o seguinte, ele tem que observar o jogo e dizer, evoluiu, está evoluindo, isso é importante. Eu acho que a cabeça do torcedor não pode estar só no resultado. Tem que também ver o que o cara está fazendo, o trabalho do cara, se está indo para bem ou está indo para mal. Eu acho que o torcedor tem que pensar isso também, não só no resultado. Tem umas subdiscussões do jogo de ontem que tem natureza individual, mas que são válidas. Eu tenho uma divergência com o Oliveira em relação à questão do investimento no Rodinei. O Rodinei está se tornando decisivo. E são 4 milhões de dólares, né? O valor que o Inter teria que indenizar o Flamengo. E o Inter não tem esse valor. Mas se o Inter não tem o valor, mas tem a vontade, tem a convicção que o jogador pode ser útil, bom, aí a cabeça entra para funcionar e se monta, se arranja uma equação para facilitar, possibilitar, viabilizar a permanência do jogador. Se ele tem a vontade, mas não tem o dinheiro, ele vai perder o jogador com vontade. Porque a vontade não vai fazer ele ficar em Porto Alegre. Mas com a vontade, a cabeça e a força criativa, bom, vamos lá, vamos tentar encontrar uma forma de fazer uma troca, emprestar alguém que aqui possa não estar sendo aproveitado, por alguma razão não esteja nos planos. Vamos lá, vamos supor até que eu concorde contigo, o que não é o caso, eu acho que não tem que pagar esse valor, mas vamos lá, vamos montar então a proposta para o Flamengo, como é que faz? Que proposta que a gente pode montar? Pega um investidor, busca alguém. Quando há uma convicção,
o clube encontra uma solução. Tu sabes, Não, é mas que olha, ontem eu tava o me clube perguntando... encontra, mas vamos então a gente dar a sugestão. Qual é a solução que o Inter pode encontrar? Investidor ele não vai achar porque o Rodinei não é um cara com potencial de venda, ele tem 30 anos. Tem que ser um outro tipo de composição. Eu tenho a explicação para o Inter, assim, estar, digamos, resignado em não poder contar mais com o Rodinei assim que o seu contrato terminar. Ontem mesmo eu tava me perguntando, que estranho, né? O Ramires não usa o Heitor, já sabendo que o Rodinei não fica. Acho que a explicação tá no nome, que ontem voltou a jogar depois de 7 meses. Saravia, exatamente. Entrou bem. Tem o Saravia e tem o Heitor de reserva. Ah, mas não é certo que o Saravia vá voltar bem bom, meu amigo. Mas daí entra a falta da grana que o Zé tava falando. Não tem grana. A solução é Saravia no grupo, Heitor de reserva, depois tem Mazete, tem Vinícius para terceiro e quartos reservas e assim vai ser. Eu até acho que o Rodinei tá bem. Ele merece o nosso reconhecimento em várias partidas. Sim, é um dos líderes de assistências do Inter, um cara muito voluntarioso. Tem assim, parece que tem 8 pulmões, só que não tem condições de tirá-lo do Flamengo. Tá, mas olha só só pra não perder o fio da meada. No retorno dele. Tem uma questão assim, muito importante, que diz respeito assim para quem gosta de aposta, coisa que tem a ver com o Rodinei, só para não perder esse gancho do Rodinei. Em aposta, em bolsa, enfim, tem uma coisa que é lógica. Tu compra na baixa e vende na alta. Certo? Compra na baixa e vende na alta. O Rodinei, ele tá em alta. Tá todo mundo com os olhos assim vidrados no Rodinei, meu Deus, lateral dos sonhos. Gente, todos nós sabemos que o Rodinei, que vive uma estupenda fase, o Rodinei não é isso aí. É uma fase. O Rodinei não joga esse futebol. Se o Rodinei jogasse esse futebol como regra e não como exceção, com todo respeito, ele não estaria no Inter, estaria na Europa. Esse futebol que ele está apresentando é uma fase. A gente sabe que o verdadeiro futebol de regra do Rodinei não é esse. Então tu vai pagar pro Flamengo o valor da exceção e não da regra? Não, ele tá comprando na alta. Aí não dá. Aí o Flamengo tá pedindo 4, vai pagar o quê? 4, 3, 2 milhões de euros pelo Rodinei? Não dá. Qual é a possibilidade do Rodinei voltar pro Flamengo e jogar no Flamengo? Qual é? Olha, sinceramente... 92,4%. O Flamengo tá num stand-by, num sangue doce, como a gente diz. O Rodinei se valorizou, isso é um fato. Daqui a pouco vem alguém precisando muito de um lateral, e ele tem sim o seu nível bem respeitável, e botando a grana na conta do Flamengo, que por mais rico que seja, também precisa de dinheiro, principalmente depois da pandemia, o Flamengo deixa ele ir. Agora, fiquei sabendo também, tem algumas informações, que o Ceni tá de olho no Rodinei. Ele tem o Isla, é bem verdade, tem a gurizada de reserva, mas, olha, não sei se o Ceni não imagina ou não conta com o Rodinei, pelo menos para grupo do Flamengo. E seria interessante, como é pro Inter, seria para qualquer time, na verdade. Banco do Isla. O Flamengo emprestou o lateral direito reserva deles, o João Lucas, pro Cuiabá. Isso, era o João que eu queria lembrar. Não tem mais o João, nem se fala. Não tem o João, não tem o João Lucas, o Rodinei vai para ser reserva. Só que é o seguinte, o Flamengo, não dá pra... Enfim, eu ia fazer uma comparação e nem vou para não me atordoar depois. Mas o contrato que o Rodinei tem é com o Flamengo. Então o Flamengo tá de sangue doce. Lembra que a gente falou essa semana de blefe e negociação? Quem tem que blefar com carta ruim agora é o Inter. Quem tá com as cartas boas do jogo é o Flamengo. O Rodinei pertence ao Flamengo, tem uma multa em contrato que o Flamengo sabe que o Inter não tem como pagar, o jogador está em alta, daqui a pouco vai aparecer um outro interessado, e se não aparecer, ele volta para o Flamengo para ser reserva do Isla. Então quem vai sair ganhando de qualquer jeito é o Flamengo. Eu entendo. Quem tem que partir atrás e blefar com carta ruim é o Inter, é porque o Inter não tem dinheiro. E possibilidade ali de armar uma negociação... Bom, eu sinceramente não vejo. Vai fazer o quê? Vai dar percentual de passe de jovem da base pro Flamengo? Vai dar o Saravia pro Flamengo? Não, até porque não é do Inter também, né? Tem várias possibilidades. Se quiser compor... mas justamente uma composição que eu não vejo como ser feita neste momento. Mas olha o que aconteceu, Magno. O Oliveira fala, e com razão, da regra do vender na alta e comprar na baixa. O Inter fez o empréstimo desse jogador na baixa. Ele estava corrido pela torcida, desprezado no Flamengo. Passe já fixado, né, Zé? Muito bem,
alarga o prazo de pagamento, parcela o pagamento, senta, negocia e encontra uma solução. Porque o Rodinei pro Flamengo talvez não seja tão importante, mas para o Inter ele está sendo decisivo. E há casos de jogadores em que eles às vezes não dão certo num clube, podem dar certo no outro. Às vezes demoram para firmar e depois que firmam fazem carreira, fazem história. O Cristóvão no Grêmio, quando chegou aqui, o primeiro ano dele foi horrível. E depois ele se tornou ídolo e está na história do Grêmio com um jogador que teve uma grande passagem por aqui. Beleza, a gente vai lembrar de vários exemplos, mas aí tu tá de novo eu entendi teu argumento, tá? Tu tá de novo assim no superficial da ideia. Beleza, eu entendi. O Inter chega no Flamengo, olha só, eu quero parcelar. E o Flamengo fala não. E aí, como é que faz? Bom, eu busco outra solução. Não é simples, gente. Mas aí que tá, Zé. Mas não tem poder de investimento, é isso. Zé. Vamos me dar uma solução. Mas gente, eu quero comprar uma casa. A casa vale R$1 milhão. Eu tenho 400 mil e faltam 600. Como é que eu faço? Eu vou numa instituição financeira, alargo em 120 meses e compro parcelado e pagando a diferença através de financiamento bancário. Tu defende que o Inter... Não, mas isso um pouquinho. O exemplo não cabe pelo seguinte. Tem. Tu defende que o Inter pegue um empréstimo e depois com esse empréstimo com juros e tudo mais para contratar o Rodinei. Não, eu defendo. E ao contrário da tua casa, que vai ser um ativo teu, que no aperto tu pode vender a casa e ter dinheiro, o Rodinei tu não vai conseguir porque ele já tem 30 anos. E outra coisa, né? Tu não vai usar essa casa, tem outras. Todo mundo vai se enfrentar. Eu defendo que o Inter defendo que o Inter olhe com carinho esse jogador, Ana, e não desperdice uma oportunidade de alguém que está sendo decisivo, porque quanto tu vai ganhar numa conquista de Libertadores mais do que os 4 milhões? Mas o Inter tá olhando com carinho pro Rodinei, só que a situação é essa, é muito fácil dizer assim, tem que ir lá negociar. Tá bem, mas vamos dar a solução de negociação, gente, não tem. Ou ele consegue diminuir o valor e paga menos pelo Rodinei, ou não tem o que fazer. E aí quem vai definir se aceita ou não é o Flamengo. O Inter quer ficar com o Rodinei. A questão é que o Flamengo não quer baixar o valor, e aí? O Rodinei está emprestado pelo Flamengo, é isso? Né? Com passe fixado. Pois é, e não há uma possibilidade de uma renovação desse empréstimo, já que o Flamengo não está muito interessado. Não, o Flamengo não quer mais empréstimo. Zero. Até porque o próprio Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, já deu entrevista pro setorista lá do Flamengo, Vene Casagrande, e disse, o Rodinei, primeiramente, foi num empréstimo de graça. Só paga o salário e fica com o jogador. Para renovar, o Flamengo agora quer compensação. E aí é aquela coisa, se já são 4 milhões de dólares para comprar o passe do jogador, fica difícil uma proporção, vai dar o quê? 200, 300 mil por um empréstimo? Não vai, não existe isso. Então o Flamengo não quer mais outro empréstimo e quer a grana. Se o Inter não tem, eu acho, gente, sinceramente, eu tô reduzindo a discussão, mas tem a ver com as opções do Inter. Se o Inter não tivesse talvez um Saravia ou até essa gurizada com boas perspectivas vindo da base, e eu considero o próprio Heitor um cara com potencial, sei que muita gente não gosta muito, acha que ele não é muito competitivo, mas tem a ver com o que o Inter tem à disposição. Saravia voltando, tem bons reservas, razoáveis reservas, é por isso que o Inter não vai fazer esforço. Não tivesse ninguém com uma Libertadores a disputar, olha, até acredito nesse esforço que o Zé tá falando. E outra, não duvidamos que daqui a pouco o Inter tentou negociar, oferecer 1 milhão, ou mais um empréstimo de um garoto, alguma coisa assim, só que o Flamengo também tá numa posição confortável de negócio, né? Ou me dá esse dinheiro, ou então ele vem pra cá e tá tudo certo. Então é difícil. Tá na boa. Eu até acho que o Inter se esforçou. Noticiário, Fernanda Bagatini, e depois voltamos com a sequência do debate do Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba. Eu sou o Júlio Ribeiro e comando diariamente o programa Boa Tarde Brasil, no horário das 13h10 às 15 horas. Trazemos diariamente as notícias, a análise e a opinião sobre os principais assuntos que movimentam a política e a economia brasileira, sempre com grandes entrevistas, convidados, um time qualificadíssimo de colunistas e comentaristas. Coloque aí na sua agenda, de segunda a sexta-feira, das 13h10 às 15 horas. Boa Tarde Brasil. Contamos com a sua audiência. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se a informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer.
Guaíba Notícias. Meio-dia em Porto Alegre, 15 graus. O Rio Grande do Sul recebeu hoje mais 243.400 doses da vacina da Oxford AstraZeneca. A carga que chegou no aeroporto Salgado Filho foi encaminhada à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, onde ficará até amanhã para ser distribuída aos municípios. A Secretaria Estadual da Saúde recebeu autorização do Ministério da Saúde para criar mais 38 leitos de UTI adulto. A estrutura tem sido fundamental para suportar a pressão que a pandemia do coronavírus tem causado nos hospitais gaúchos. Os leitos para atendimento exclusivo aos pacientes graves com Covid serão instalados em Alegrete, Canela, Esteio, Palmeira das Missões, Santa Rosa e São Leopoldo. A Prefeitura de Canoas aguarda a chegada de um novo lote de Coronavac para dar continuidade à aplicação das segundas doses. Nesta manhã, o estoque acabou em menos de 2 horas após o início da vacinação em algumas unidades. A imunização abrangeu apenas o grupo que recebeu a primeira dose até 29 de março. Informações do trânsito. Agora há pouco, o acidente na Cavalhada, na altura do número 3.700, no sentido centro, deixa o trânsito lento. Os feridos estão sendo atendidos neste momento. Evite a região na zona sul de Porto Alegre. Lentidão também na zona norte. Assis Brasil, desde a saída da Plínio Brasil Milano até a chegada no Terminal Triângulo. A Sertório tem melhores condições agora e vale como alternativa. Conheça a linha de ar-condicionado Splitão da Midea Carrier no Festival de Aniversário do Frio. Ligue para 3076-8500 e aproveite. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 15 graus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje na CPI da Covid que encontrou um sistema de logística eficiente na pasta ao assumir o cargo em 23 de março deste ano. Ao longo do depoimento, o ministro evitou apontar falhas na gestão de Eduardo Pazuello. Um momento de tensão na CPI ocorreu no fim da manhã, quando o ministro foi pressionado a dizer se compartilhava a opinião do presidente Jair Bolsonaro a favor do uso da cloroquina no tratamento contra a Covid, mas ele não respondeu aos senadores. O depoimento de Queiroga prossegue no Senado. Guaíba Notícias. Próximo informativo a 1h com a segunda edição do Correspondente Guaíba. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar a respeito do Canadá que quer triplicar sua população. E você vai ficar sabendo quais as principais ofertas de trabalho no país. Hortas comunitárias crescem nas grandes cidades. A destituição de 5 membros da Suprema Corte em El Salvador foi constitucional ou não? Isabel Díaz Ayuso vence a eleição em Madrid e se torna referencial nacional da direita na Espanha. E saiba também quais são as opções dos brasileiros para viajar ao exterior. O Mundo na Guaíba, neste sábado às 7h30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Retomamos, meio-dia mais 4 minutos, debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. A hora certa é para Carrefour. Carrefour, todos merecem o melhor. Só para dar uma demonstração de como os nossos ouvintes estão reagindo diante das nossas falas aqui, dentro do Ganhando o Jogo, sobre o jogo de ontem do Inter, sobre a questão do Rodinei, particularmente. Vamos começar a atender uns 3 ou 4 recados e depois vamos voltar ao debate. Bom dia, diz o nosso ouvinte, como é o professor Brás, tá sempre com a gente o Brás. A explicação dos treinadores a respeito de jogadores tipo Marcos Guilherme é contra-cheque, porque são medalhões. A mesma coisa foi do Abel com o Michel em predileção a Sobis, por Jorge Henrique, também com Abel, no ano passado Marcos Guilherme por Caio, Pegloff e etc. Sempre tentam enfiar goela abaixo esses medalhões. Jogar sem bola não dá para aceitar, menos por favor. Zé Aldo tá fazendo campanha pela permanência do Rodinei, te liga Zé, para. Obrigado, professor. Só uma questão, o Michel, que o Vinte citou, era em detrimento ao Pato. Não era o Sobis? 2007. Não, era o Pato. Ele deixou o Pato no banco contra o Vélez para jogar o Michel.
Claro que tomou 3-0, né? O Zé Aldo às vezes começa no Grêmio, ô Zé, no Grêmio a lenda era que a lenda não, né? A história parecida assim era que o Ronaldinho tinha que ser reserva do Itaqui, né? Seu Jorge Mendes de Novo Hamburgo diz: Zé Aldo às vezes começa a defender um argumento indefensável e não tens a humildade de voltar atrás caso o Rodinei e o técnico do Inter. Mas eu sou a favor do técnico do Inter. Eu falei que ele está grosseiramente equivocado em relação ao Marcos Guilherme, mas eu sou a favor do treinador. E o caso Rodinei, quando eu me convencer, eu volto atrás. Eu sou um cara que reconsidero, seu Jorge. Fica bem tranquilo. Não é mais teimoso que eu. É uma mula de teimoso, debate. Ficamos dois. O Oliveira tá me chamando de teimoso e eu não entendi a Ana. Como é que é, Ana? Desculpa, Ana. Interrompi. Não, capaz. Eu falo, se não tiver discordância, a gente não tem debate, né? Daí fica difícil, todo mundo concordando, dizendo amém, a gente vai em meia hora terminar tudo que a gente precisa. Não, e tem vezes que a gente discorda num ponto sobre o mesmo assunto, mas, digamos assim, todos aqui concordam que o Rodinei tá bem, merece ser reconhecido, exato. Tem seu nível. Claro. Seria uma boa se ficasse. Internacional poderia ficar. Não, se o contrato dele fosse até o final do ano, quem duvida, talvez ele terminasse o ano como titular, mesmo com o Saravia de volta. A questão é, não tem grana e é difícil mesmo esse mecanismo, essa criatividade que o Zé argumenta, e eu entendo, eu acho que não tem muita condição disso. O Inter não tem grana. Então, tendo um Saravia, tendo a gurizada, é aí que para a situação. Se fosse R$1 milhão, mas não, é muita grana por um cara de 30 anos e com reposição no grupo e de qualidade, né, gente? O Saravia é jogador de seleção argentina. O meu ponto ali com o Zé, só pra deixar claro, a gente concorda até 90% do caminho, tá? É só na reta final que pontuou a discordância. Nós dois concordamos que isso que o Rodinei tá apresentando agora em termos de futebol é a exceção da carreira dele, não é a regra. A regra é um jogador que falhou em vários jogos do último Campeonato Brasileiro, que deixou o Inter pendurado no pincel várias vezes, que não se firmou no Flamengo e que foi viver um momento razoavelmente bom lá atrás na Ponte Preta. Essa é a regra do Rodinei. Também concordamos que ele está jogando uma bola redondíssima. O Rodinei tem 7 assistências nos últimos 9 jogos da temporada. 7 assistências, um pênalti sofrido e um gol marcado. É um grande momento, isso nós também concordamos. Também concordamos que o Inter deveria bater na porta do Flamengo. Agora eu vou fazer aqui a radionovela. Bater na porta do Flamengo e dizer: vem cá, o seu Flamengo, olha só. Vocês estão pedindo 4 milhões de euros ou dólares pelo Rodinei. Vem cá, se der R$1, a gente pode conversar? Nós também concordamos que o Inter tem que fazer isso e fez. Só que aí o seu Flamengo respondeu: não. E aí não é não, meu velho. O Inter é um time, é um clube. Isso, né, Oliveira? Pode, porque ele tá com as cartas boas na negociação. E aí o seu Inter faz o seguinte: cara, eu tô aqui parindo uma bigorna para diminuir a minha dívida. Eu quero diminuir a minha dívida, aí eu vou tirar o empréstimo para contratar o Rodinei, que é um cara que para a posição dele eu já tenho o Saravia, já tenho o Heitor e tenho surgindo na base 2 grandes promessas, Lucas Mazzetti e mais pra diante Vinícius Tobias, se é que não vão vender o Vinícius Tobias também. De todo modo, o que o Inter tem que pensar é o seguinte: cara, quero ficar com o Rodinei? Quero. Bati na porta do seu Flamengo? Bati. O seu Flamengo disse não. E aí, meu velho, a negociação pra mim terminou. O que eu vou fazer? Vou oferecer R$1,5 milhão pro Flamengo? Se o Flamengo disser sim, fica o Rodinei. Se o Flamengo disser não, vai embora o Rodinei. O Inter tentou ficar com o Rodinei. O Inter quer ficar com o Rodinei. Só que tem que pagar. E aí não dá, né? Não tem dinheiro pra pagar. A questão toda é que o Flamengo emprestou o imediato do Isla, já pensando no retorno do Rodinei. Eu vejo por esse prisma. Se o Inter oferecer a grana que o Flamengo quer, beleza, aí surge a negociação, o Inter fica com o Rodinei. Não, aí tem que internar, Magno. Todo esse valor. Hã? Aí se o Inter oferecer a grana que o Flamengo quer pelo Rodinei, que é 4 milhões de euros, tem que internar o pessoal do Beira-Rio. Não, perfeitamente. Esse é outro ponto, mas me refiro ao lado do Flamengo nisso. Emprestou o seu lateral reserva porque já contava com o retorno do Rodinei no empréstimo. Coincidentemente, o Rodinei resolveu jogar futebol. É assim fase, o Rodinei não vai se tornar o maior lateral do país ou do continente depois dos 30 anos. Vamos ser muito francos e sinceros nisso. O futebol que ele vem praticando, ótimo, maravilhoso, parabéns. Mas a gente sabe que aquilo ali não é o Rodinei. É uma fase do Rodinei. Talvez parecido com o que ele teve na Ponte Preta. E lá ele aparece. Eu acredito até que o Rogério... Um elenco menor, um elenco de menor qualidade. E aí o Rodinei sobressaiu. Agora, quando foi para um clube maior, com um elenco melhor,
aí sucumbiu, né? E o próprio momento, né, Magno, pode influenciar também, né? Ele sabendo que tá nessa berlinda, mostrar mais, assim, tentar se dedicar mais, ou até mesmo se sentir na necessidade de mostrar. Mas por que não fez isso o ano passado todo, então? Exato, daí quando precisou, né, como o Oliveira mesmo destacou, aí deixou aí um prejuízo e em alguns momentos até prejudicando o Inter em algumas jogadas. Bem, o Inter é um assunto que tem dominado nos últimos dias, mas hoje temos Copa Sul-Americana e temos Grêmio também, gente. Um Grêmio que deve passar por algumas mudanças pelo técnico Thiago Nunes, até um pouco para dar um descanso para alguns jogadores nesse início de temporada, outro para dar oportunidade para alguns deles. Não se sabe exatamente qual a escalação, mas existe possibilidade de jogadores mais experientes como Rafinha, Jeromel, o próprio Diego Souza lá na frente serem preservados, ficarem de fora. Eles estão relacionados, mas talvez não fiquem no time titular. Aí entraria Thuram, o próprio Paulo Miranda no lugar do Jeromel, e no lugar do Rafinha não tem muita discussão, joga o Wanderson e até acho que não perde muito. Não dá para comparar a carreira deles, mas o Wanderson é um lateral de bastante potencial. Não tem o Matheus Henrique com problema no tornozelo, pode jogar Darlan, pode jogar Maicon. Pelas opções durante o jogo que o Thiago Nunes tem demonstrado, acredito que vai jogar o Maicon ao lado do Thiago Santos. Mas ainda não dá para saber. Lucas Silva, Guti. Pois é, Cristiano, mas daí fica um time Silva amarrado, sempre né? O primeiro volante a ser chamado, né? Mas aí fica um time amarrado. Ele tem colocado o Maicon nas partidas. É bem verdade, contra o Caxias tirou botou no lugar do Matheus Henrique, já fez de tirar o Jean-Pierre para colocar o Maicon. Eu que sou crítico, né? E não a capacidade do Maicon, mas como ele tem tido dificuldades físicas, principalmente para atuar, eu sou bastante crítico ao Maicon, mas se não fosse o Maicon, eu utilizaria o Darlan. Eu acho que o Lucas Silva, para mim, ficaria em terceiro da fila, principalmente porque já tem um Thiago Santos. E aí vai ficar uma coisa muito engessada, muito amarrada. Não que os caras não saibam jogar bola. Acho até que o Thiago Santos tem demonstrado que tem essa capacidade, inclusive, de jogar com a bola nos pés, de tentar participar, dialogar com os outros dois do meio campo, ir à frente, tentar um passe diferente, tanto que o primeiro gol do Grêmio contra o Caxias saiu assim. Mas eu escolheria, sinceramente, ou o Maicon ou o Darlan. Eu até iria de Darlan. Não, eu também. Pela questão física e pela oportunidade que ele merece. Mas Lucas Silva entre Maicon, Darlan e ele, pra mim, seria o terceiro da fila. Eu iria de Darlan também, mas eu acho que o ficha 1 pro Thiago Nunes, pelo menos nos últimos jogos, tem sido o Lucas Silva. É que a gente se acostumou a ver aqui no Grêmio, especialmente quem porventura não acompanhou, que não via muito o Lucas Silva, a gente se acostumou a ver o Lucas Silva aqui um primeiro volante, que ele não é. Ele nunca foi primeiro volante. Ele foi transformado, o Renato tentou transformar ele no primeiro volante, porque não tinha outro no grupo de jogadores, né? Quer dizer, até tinha os mais jovens que o Renato não queria usar. Então ele colocava o Lucas Silva ali como um cara mais fixado, dando aquela ideia do primeiro volante. Só que na prática ele não é isso, né? O Lucas Silva, naquele grande momento do Cruzeiro, que ele foi até pro Real Madrid, ele era um segundo de meio e por vezes até um terceiro, né? Chegando à frente. Mas aí o que acontece? O Lucas Silva é um cara com uma complexão física, ele é muito pesado. Tá? Ele não é um jogador velho, ele tem 27 anos, mas ele é muito pesado, ele parece um trintão. E por esse jogo menos intenso e mais parado, ele foi recuando e virou no Grêmio o primeiro volante. Só que na verdade ele não é isso. Ele é um segundo de meio. E eu acho que nesse modelo do Grêmio, ele vai acabar não disputando posição, sendo um reserva, mas sendo um reserva de Matheus Henrique e Jean-Pierre, e não do Thiago Santos. Eu tô vendo o Lucas Silva sendo utilizado dessa forma. Posso estar enganado, até espero que esteja. Eu acho que é a vez do Darlan jogar. Eu queria muito ver o Darlan tendo chance, tendo sequência, agora com um técnico novo, um time mais organizado, né? uma proposta de jogo mais clara, mais atualizada. Eu gostaria de ver o Darlan nesse contexto, mas pelos últimos jogos e pelas trocas, o Lucas Silva, acho que ele entrou em todos os jogos com o Thiago Nunes. Oliveira. Posso estar enganado, mas acho que ele entrou em todos os jogos com o Thiago Nunes. Diga uma coisa, Oliveira, qual é a posição que você acha que renderia mais o Lucas Silva? Qual é que ele pode jogar mais, que pode aparecer mais e ajudar mais o Grêmio? O Lucas Silva, para mim, ele é um segundo volante. Aquilo que a gente convencionou chamar de segundo volante, ele não é primeiro.
Agora, eu entendo ele ser colocado, ou eu entendi no tempo passado, ele ser colocado mais recuado ano passado, porque não tinha outro. Tu tinha ali Maicon e Matheus Henrique, que não são jogadores de marcação, essencialmente, e aí ficava atrás deles um cara mais posicionado, mais físico, como é o Lucas Silva. Mas para mim ele é mais à frente. Agora, é preciso dizer o seguinte, eu não acho o Lucas Silva um grande jogador, tá? É aquilo que eu falei há pouco do Rodinei, guardadas as proporções. O Cruzeiro vendeu o Lucas Silva na alta. Todo mundo achou que o que ele apresentou naquele 2013 era a regra, que ele seria um grande volante no futebol brasileiro. E o Real Madrid embarcou e comprou. Aí depois se viu que não, que 2013 era uma fase, que o futebol real do Lucas Silva é esse aí, né? É um cara que tem lá suas qualidades, que tem um bom passe longo. Eu acho que ele tem ele é forte fisicamente, tem um bom passe longo, uma certa visão de jogo, mas eu acho que ele também deixa a desejar em vários aspectos. Ele é lento, excessivamente lento. Ele tem um chute forte, mas que dificilmente vai a gol. Então não tem uma precisão tão grande assim na finalização. Mas para mim ele é um segundo volante. O Lucas Silva ficou pesado, né? E aí a gente tem que tratar... Eu concordo com o Cristiano. Tem o primeiro volante e ele não é esse cara. Mas ele também não é um cara assim com muita agilidade. Essa é a palavra, para ser um segundo, ainda mais da maneira como o Grêmio joga, né? E como o Thiago Nunes vai evoluir esse time no meio-campo, que é colocar o teoricamente segundo cara um pouquinho mais para frente. Já tá fazendo isso com o Matheus Henrique, que é deslocar, o cara vira mais meia do que volante. Então fica, claro, essa incumbência pro Thiago Santos. E aí nessa configuração de meio-campo do Grêmio, ele é insuficiente para ser o primeiro e também insuficiente para ser o segundo. Porque para ser o segundo, ele teria que ir mais à frente, ajudar mais, ter um passe mais rápido, girar, sair para os dois lados, coisa que ele não tem. Dá para ver que ele tem qualidade técnica, que ele tem um certo domínio, às vezes consegue proteger, girar um pouquinho, mas não contribui ofensivamente. E defensivamente ele não é o cara para ficar lá sozinho marcando. Então fica um pouco sem... Não tem nem recuperação para isso, né? Sem lugar. Claro, daqui a pouco numa circunstância, tá ganhando o jogo, precisa segurar, tira um meia, bota ele junto de outros dois, aí tudo bem. Não tô aqui desprezando, tirando o Lucas Silva completamente dos planos do Grêmio, mas com as opções e necessidades, eu não utilizaria ele. Olha aqui, eu também não. Eu tô tentando pensar pela ótica do Thiago Nunes, tá? Ou pensar pela ótica, não enxergar pela ótica do Thiago Nunes. Eu também não colocaria. Eu fui buscar aqui, os 3 jogos dele. Um levantamento rápido aqui, contra o Ipiranga, que foi a estreia. O Gutierrez comentou esse jogo. A primeira troca do Thiago Nunes foi na lateral. Ele tirou o Rafinha e colocou o Wanderson. Ou tirou o Wanderson e botou o Rafinha. A segunda troca, saiu o Jean-Pierre e entrou o Lucas Silva. Tá? Isso contra o Ipiranga. Entrou no lugar do Jean-Pierre. Segundo jogo do Thiago Nunes, que foi contra o Lanús. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira troca. Saiu o Jean-Pierre para entrar o Maicon. O Lucas Silva entrou no lugar do Matheus Henrique. Olha aqui, saiu o Matheus Henrique, entrou o Lucas Silva contra o Lanús. E contra o Caxias, que foi o último jogo... Aí já foi diferente. Aí já foi diferente, mas também entrou o Lucas Silva no lugar do Thiago Santos. Mas depois porque isso. Primeiro ele colocou o Maicon no lugar do Matheus Henrique. Então ele nos 3 jogos dele, jogo, né? Nos 3 jogos do Thiago Nunes, o Lucas Silva entrou. Agora, é um adversário pequeno, né? Dá pra ter a convicção de que vai fazer 100%, vai continuar mantendo o percentual de aproveitamento na competição? A tendência é essa, né, Zé? O Aragua, até tava estudando hoje pra fazer o jogo hoje à noite, o Aragua é uma equipe que tá em último no seu grupo, são 2 grupos no campeonato venezuelano. É bem verdade que poupou jogadores, perdeu de 4-1 pro Deportivo Lara no final de semana. É uma equipe que foi refundada há 18 anos, não tem nem tradição na Venezuela, nunca disputou a Libertadores. A antiga equipe chamada Galícia, que era de Caracas, depois se mudou para Maracay, onde é hoje a cidade do Aragua, que é a província de Aragua, né? Era uma equipe até mais tradicional, tinha disputado Libertadores em algumas vezes. Agora, não tem o que a gente projetar se não for uma vitória do Grêmio, né? É difícil a gente... é futebol? Claro que é futebol. Eu sempre brinco, né? As minhas ressalvas estão sempre no ar, já postas. Não precisa me lembrar que é futebol, que tem que ter cuidado. Tudo isso a gente já tá dito. Teoricamente já tá dito. Agora,
O que tem o Grêmio em relação ao Aragua? O Aragua nem na Sul-Americana tá bem, muito menos no Campeonato Venezuelano. Então não dá para esperar muito, né? Hoje o Grêmio é quase que o mesmo nível que o Ayacucho, né? Sabe quantos jogos o Aragua venceu no ano? Acho que até o Ayacucho é mais forte. Nossa. O Ayacucho eu acho que não é mais forte, mas acho que o nível é parecido, viu? O Aragua tem uma vitória no ano. Foi no dia 7 de abril, eles venceram fora de casa o Mineiros de Guaiana, que era um time que até há 30 anos na Libertadores, volta e meia aparecia, sempre como saco de pancada, mas volta e meia aparecia. O Aragua venceu eles. Fora isso, o Aragua perdeu pro próprio Mineiros de Guaiana numa fase preliminar, e aí depois venceu, e por isso que chegou à fase de grupos da Sul-Americana. Ele teve de passar pelo Mineiros de Guaiana na fase final, na fase preliminar da Sul-Americana. No campeonato local, como disse o Gutierrez, eles são os lanternas um empate, do 2 seu derrotas. Grupo. O empate foi contra o La Guaira, e aí derrotas para Deportivo Lara e para um time chamado Gran Valência, que eu confesso desconhecer. E aí na Sul-Americana perdeu os 2 jogos, perdeu para o Lanús em casa e perdeu para a La Equidad. Então esse é o portfólio do Aragua, um time que tem uma vitória em todo 2021. O principal feito do Aragua foi ter revelado o Salomão Rondon, né? Que já tá com seus 30 anos jogando CSKA, mas fica por aí, né? O dia que ele voltar, eles podem chegar a Libertadores, mas se não, não. É uma percepção equivocada da minha parte, ruim, ou o que eu tô percebendo tá correto? Eu noto que nós, inclusive os ouvintes reclamavam, vocês estão falando mais de... Pois não, Magno? Não, o grupo aqui que o Oliveira e o Guti estavam falando, né? São 3 grupos no Campeonato Venezuelano, 3 grupos de 7 times. O Aragua tá no grupo B, que é liderado pelo Gran Valência. O segundo é o La Guaira, o terceiro é o Lara, o quarto é o Jaracuijanos, não sei se é essa a pronúncia, não tenho a mínima ideia. Academia Puebla, Carabobo e o Aragua. Esses são os gloriosos componentes do grupo B do Campeonato Venezuelano. Eu dizia, há uma percepção minha, Magno, que o Grêmio vive momentos parece de um contrato não escrito de trégua. Há algum tempo os ouvintes reclamavam, vocês só falam do Grêmio, eu falo do Grêmio, não falo do Inter. Nas últimas 3 ou 4 edições do programa tem predominado o tema do Inter, é Guerreiro, é Rodinei, é Marcos Guilherme, é Miguel Ramírez, é o rendimento ruim contra o Juventude, é a grande atuação contra o Olímpia, e o Grêmio tá ficando um pouco em segundo plano. Nós, sem querer, inconscientemente, estamos vendo no Grêmio um processo de poucas coisas de expressão. Ou eu tô equivocado? Entra muito no que o Oliveira tem dito. Mas é o dia a dia, é o dia a dia. Entra muito no que o Oliveira vem falando, né? Qual é o fato jornalístico? É o Inter ganhar de 6-1. Então, foco no Inter. Não, e outra coisa, o Grêmio vem vencendo, é um início de trabalho, e vem vencendo, o que a gente vai dizer? Não, o Grêmio tá mal, o Grêmio tá bem, o Grêmio não tá bem nem mal, o Grêmio tá evoluindo em um início de processo de evolução. Se o Grêmio tivesse perdido pro Caxias, talvez a gente estivesse falando mais. Eu sei que eu estou sendo resultadista, né? Mas é quase que a explicação para isso, porque trocou de treinador. Não dá para exigir que o Thiago Nunes agora vire e faça o time jogar como Manchester City. Isso não vai acontecer. Nem quando ele tiver, digamos, no auge. Não vai acontecer. E também não dá para agora detonar o trabalho, que é um início, e nem tá mal, né? Eu acho o seguinte, se esse assunto do Guerreiro fosse relacionado ao Diego Souza, a gente estaria em cima do Diego Souza e do Grêmio. O detalhe é o fato do momento. E eu acho também, né, Zé, já parabenizando a nossa equipe de reportagem, quando se tem um assunto tão pertinente como foi o fato do Guerreiro, como era a saída do Renato Portaluppi, em diversos momentos a nossa reportagem, né, o Rafael Pfeiffer, o Cristiano Silva entravam com informações que mudavam bastante o nosso discurso e percepção. A gente tem que dar o valor necessário e o peso necessário quando esse tipo de coisa acontece, porque tem prioridade. A questão jornalística, como disse o Oliveira,
Mas muito mais que isso, eu acho que a gente teve esse momento também com o Internacional, com a contratação do Miguel Ángel Ramírez. A gente fazia muitas suposições do que a gente achava, acreditava, será feito assim, daquele jeito, mas é que ele tem que deixar trabalhar para ver os resultados. A gente já começa a ter uma pressão muito maior em cima do técnico colorado, porque ele já teve esse tempo de adaptação. Acho que o Thiago ainda está nesse momento de reconhecimento, algumas mudanças. Como o Guti disse, o Oliveira também, a gente já vê o trabalho sendo feito, a nova ideia. A gente fala, parece em alguns momentos a mesma coisa, mas repaginado, com ideias mais modernas, com um objetivo mais claro de jogo aonde se quer chegar. Acho que com o Renato a gente tinha muitas explicações, a gente falou, né? Eu falei no caô no início do programa, a gente tinha mais caô do que trabalho apresentado. Acho que o Thiago é ao contrário. Ele mostra mais do que explica. Eu acho que essa tem que ser a máxima, né? Tem que se mostrar mais no gramado do que o técnico vir, não, a minha intenção com esse jogador foi isso, foi aquilo, e acho que esse momento de adaptação a gente também vai ver as preferências ao longo do tempo, e o Grêmio não tem resultados tão expressivos, tá fazendo o que é necessário, o que é ótimo no momento de transição, mantendo os resultados bons. O Caô é primo do Godô? Estão juntos, na mesma família ali, bem eles próximos. Mesmos. Do Cantinflão. Não, eu tenho um sentimento. E tem como Neto jogar bem sem a bola, viu, Zé? Eu tenho um sentimento que havia um certo polemismo em torno da figura do Renato, e a saída dele aquietou as coisas nessa relação com a opinião pública. Eu posso Mas ter aí, Zé, nisso. a gente tem que ser sincero aqui, bem claro, né? O Grêmio não vinha bem com o Renato, era um fato, e não é nos últimos jogos, era nas últimas, são nas últimas temporadas, então a gente não tem como também a imposição jornalística, como disse o Oliveira. O que era assunto no Grêmio? O Grêmio não tá bem. O Grêmio chegou à final da Copa do Brasil, não foi bem, perdeu pro Palmeiras os 2 jogos. E era esperado, né, Guti? Isso é o mais maluco. O Grêmio largou não, se desgarrou na classificação do Brasileiro e ficou em 6º colocado. O Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores. O que a gente tinha para falar? A situação ruim que o Grêmio vivia, pelo menos em campo. Todos aqui reconhecem que até fora de campo o Grêmio tem muitos seus méritos nos últimos anos, inclusive o trabalho com a base, e agora está reiniciando um trabalho. Digamos que a crítica foi atendida, não que ela tenha que ser atendida, mas ela foi. Se falava que o trabalho do Renato não estava mais fluindo, não estava mais funcionando, e se trocou. Agora a gente espera esse trabalho iniciar. O Inter é a mesma coisa. Não a mesma coisa no sentido que não dava mais com o Abel, mas se chegou uma diretoria, desde o início, antes do Abel chegar nesse sucesso de final de Brasileiro, e que teve a sua queda, como o Oliveira falou na terça-feira, começou a perder nas últimas partidas, começou a ir mal, mas mesmo assim, beleza, chegou vice-campeonato brasileiro e poderia ter sido campeão na última rodada, nos últimos minutos. E aí, se tinha uma convicção, se trocou o trabalho. A gente o que faz? Observa o início do trabalho do Ramírez, que até já tem algumas críticas chegando, porque já tem tempo suficiente e ele tem algumas escolhas que alguns discordam, alguns concordam. No Grêmio, o Thiago Nunes está chegando. E é aquilo que a gente sempre fala. Não chega colocando o pé na porta, implementa as suas ideias e as suas mudanças sem tanta drasticidade, mas vai fazer. Claro, daqui a pouco o nível dos adversários vai aumentar. Daqui a pouco vai pegar, quem sabe, um Internacional em uma final hipotética de Campeonato Gaúcho. O nível fica bem mais difícil. Serão 2 jogos complicados, e aí a gente vai começar a observar mais. Mas agora o Grêmio, não é que seja num limbo, mas o Grêmio está exatamente em um início de trabalho, uma transição de trabalho. Até acho que em poucos dias, pela questão, pela característica de decisão que está agora, a altura que está o Campeonato Gaúcho, e daqui a pouco já inicia Brasileiro, até acho que isso vai se intensificar, as nossas críticas, observações. Mas em uma Sul-Americana, que o grupo é fraco, em que o Grêmio vence o mais difícil do grupo fora de casa, a gente fica meio que, né, aguardando a evolução dessa equipe, que vai precisar evoluir bastante. Não, o Grêmio, e o ruim, entre aspas... O Grêmio tá no início, né? A Ana começou, depois o Ores. Eu quero dizer o seguinte... Assim, né, o ruim de ter times de alto nível é que parece que quando eles passam dessas fases, que tem sim as suas dificuldades, elas têm, né, a sua proposição, é uma vitória, parece que já é obrigação.
sabe, do Inter e do Grêmio. Tanto que quando ela sai, o Grêmio da competição, todo mundo, nossa, saiu da Libertadores, foi o que pesou para tirar, né, o Renato, que é ídolo, que tem todo esse carinho da torcida da sua posição, mas quando se passa na fase, né, no caso do Grêmio, da Sul-Americana e do Inter, da Libertadores, dessa fase inicial, parece que, não fez mais que obrigação, agora começa o real desafio. Então esse sentimento, ele existe, né, tanto com o Grêmio como com o Internacional, e acho que isso prejudica, de certa forma, até tornando, mas venceu contra o Olímpia, mas venceu, né, nas primeiras fases contra os mais fracos. Bom, é mérito, ninguém escolhe, e tem muitos que vão parar nessa fase também, que não vão dar sequência, mas só que é o histórico de grandes times aqui do Rio Grande do Sul, no caso do Grêmio e do Inter. 12:30, 30 minutos, marcou o eletrônico, Orestes. Eu acho o seguinte, Aldo, com respeito ao Renato e ao Thiago, há uma diferença muito grande em relação ao comportamento pós-jogo. Por exemplo, o Thiago, ele comenta, ele analisa nas coletivas tudo que aconteceu no jogo, ele dá todos os detalhes. Então, no outro dia, nós não vamos enfocar esse assunto porque o cara falou tudo que a gente queria que ele falasse. Agora, o Renato era diferente. O Renato, nas coletivas, ele jogava para um lado, jogava para a torcida, jogava dos repórteres colorados, etc e tal. Então, ele não falava. Quando o time perdia, ele metia o peito na frente e dizia que a responsabilidade era dele, e quando o time ganhava, ele só falava alguma coisa, mas não falava no que aconteceu na partida. Eu acho que nesse ponto aí, leva uma vantagem o Thiago, porque ele argumenta melhor os resultados dos jogos e analisa melhor o pós-partido. Eu acho que nesse ponto é que o Renato leva um pouco de desvantagem, é claro, tirando a idolatria do Renato, né? Vamos fazer um intervalo. Antes do intervalo, rapidamente atendo aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, no nosso perfil, os recados dos ouvintes. Tem um malandrão aqui, já vi na largada. Eduardo Barros, diz ele: o que o Zé Aldo acha de o Grêmio contratar o Rodinei pelo mesmo valor que o Flamengo está pedindo para o Inter? Malandrão, Eduardo. Olha, o Rodinei tá jogando bem, mas o Grêmio tem lá o Rafinha e também tem o Wanderson. O Grêmio não precisa de lateral. Pelo menos nesse momento não faz sentido. Seria gastar dinheiro sem razão de ser. Leonardo... E sem traçar comparações, é a mesma coisa com o Inter. Não tô aqui nem comparando. Óbvio que o Rafinha é melhor e eu acho que o Wanderson tem bem mais potencial que um Heitor para ficar na comparação de titulares e reservas. Mas o Inter julga que tem opções nessa posição. Claro, não são... Acho até que os dois laterais do Grêmio são melhores que os laterais do Inter. Mas é a questão de ter já fartura nessa posição. E não tendo grana, não tem o que fazer. Leandro Marteganha. Eu entrei naquele debate ali de Thiago Nunes junto com o Orestes, com a Ana, o Zé Aldo distribuiu, me deixou de fora, mas tudo bem. Não, perdão, não, eu viajei. Eu viajei, eu não estava no debate. Por favor, Oliveira, voltamos a esse ponto então. É o seguinte, o Thiago Nunes é um começo de trabalho. Eu estava fazendo uma analogia daquilo que o Guti estava descrevendo e eu concordo com ele. O Grêmio recém está forçando uma arrancada em primeira marcha com o Thiago Nunes. Nem colocou a segunda ainda, que dirá a terceira ou a quarta para se estabelecer ali numa velocidade de cruzeiro, digamos assim. O Grêmio está arrancando. Mas o Thiago Nunes, ele é muito inteligente e perspicaz nas suas manifestações públicas. O Thiago Nunes sabe que por mais que ele chegue e faça um grande trabalho, alguns gremistas ainda vão preferir o Renato. Mesmo que o Renato nos 2 anos tenha feito um trabalho horroroso. Dos primeiros foram muito bons, depois não. Por quê? Porque o Renato é um ídolo. Renato é uma estátua. Aliás, o Renato não é um ídolo, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Então o Thiago Nunes não pode, de maneira nenhuma, em nenhum momento, bater de frente com nada do que o Renato tinha feito. Pelo menos não publicamente. Então ele é muito perspicaz, muito inteligente, quando ele vai aos microfones dizer que não, o trabalho vinha sendo feito, eu vou manter a base, o trabalho era bom, o Renato deixou muita coisa boa, vou aproveitar o que o Renato fez. Ele é inteligente ao dizer isso. Na prática, ele sabe, justamente por ser inteligente, que ele tem que mudar muita coisa. E ele está mudando. A marcação ele está mudando, a forma de jogar do ataque do Grêmio ele está mudando, a distribuição do time ele está mudando, o esquema tático, ele tá mudando tudo. Ele tá mudando tudo ou bola, quase, né? Tudo. Oi? Tá jogando Cristiano, muito sem a bola. O sistema não, e com de a trabalho, bola também. O sistema de jogo mudou. Ele tá jogando em 4-1-4-1. Ele mudou, o sistema inclusive, de trabalho.
Não, ele mudou tudo, de chegar no campo, no treinamento e apresentar as questões táticas para os jogadores, está mudando tudo no Grêmio. Só mostrar vídeo antes do jogo já é Só que é claro mesmo, que ele não pode chegar publicamente e dizer o seguinte, não, ó, o que o Renato fez é uma terra arrasada, eu vou ter que começar do zero. Se ele disser isso, ele cria uma guerra civil em Porto Alegre. E ele vai ser expulso da cidade no primeiro minuto depois disso. Até porque não é, né, Oliveira? O Ramírez mudou tudo do Abel e não é porque era terra arrasada, é porque ele tem um modelo diferente de trabalho. É porque ele tem um modelo diferente. É diferente do Thiago Nunes. Thiago Nunes é mais maleável, não é tão conceitual, mas no caso do Grêmio, o Grêmio era uma terra arrasada. Em termos de filosofia de futebol, era. E ele tá mudando. E é só um começo, tá em primeira marcha ainda. Bem, então eu atendo mais 2 recados de ouvintes aqui pelo Facebook, depois a gente vai pro intervalo, são 12h35, mas o Guti estava tentando dizer alguma coisa enquanto o Oliveira falava e eu não posso não abrir essa Não, era isso, Zé, ele mudou até internamente, eu converso com algumas pessoas, mudou desde agenda semanal, integração com a preparação física, o Heverson Pimentel, o trabalho de planificação de treinos, eu não tô aqui nem fazendo comparação, mas é diferente, ele tá implementando um trabalho bem diferente do que era feito antes. E isso, claro, tem suas consequências e sua necessidade no início, né, a gente ter um pouquinho mais de calma. Eu comecei Ele foi no CT da base. Eu acompanhei o noticiário pelo jornal, né? Ele foi lá. Ele foi no CT da base conversar com profissionais, conversar com o pessoal da base, foi de surpresa, não anunciou pra ninguém. Porque quando ele anuncia que vai, os caras vão diferentes, com o discurso ensaiado, né? Aquela coisa, hoje o professor vai estar lá e tal. Ele foi sem contar pra ninguém. Visita surpresa. Não teve aquela história, vou chegar de surpresa às 4h. Chegou lá e viu como é que a coisa funciona de fato. E outra, o Campeonato Brasileiro vai começar agora no final do mês, dia 26. Até lá, toda a primeira fase desta Sul-Americana, que o Grêmio, imagino, vai passar, se não com 100%, mas quase isso. E as finais do Gauchão. Deve confirmar contra o Caxias domingo. E aí só espero o Juventude e o Inter para fazer a final. Para mim é o melhor exercício. Um ótimo período para o Thiago implementar suas ideias, jogadores entenderem a sua filosofia para chegar 100%, sim, no Campeonato Brasileiro. Bem, eu cheguei a anunciar o ouvinte, é Leonardo Marteganha, eu parei nele aqui, ele está dizendo que eu esqueci do Rodinei, que o Rodinei comprometeu o Inter no Brasileiro, contra o Bahia, contra o Sport, contra o Flamengo, dentre outros jogos. Ele, pelo jeito, quer mais que manda embora logo o Rodinei. Vamos mais aqui, recados de ouvintes, Chico Ferraz, falando nisso, como está estão brigando entre eles, o aluguel que vocês estão pagando, é lá na bronca dos estádios. Vai ter um minuto do Grêmio, estamos falando de Grêmio, querido, nosso Vitor Hugo Amaral. Vamos mais aqui, Paulo Cornélios, Rodinei deve sair porque não jogou sempre assim. Jorge Francisco Beck, o Saraiva, ontem no primeiro cruzamento dele saiu o gol, é o Saravia, né? Não é Saraiva. Obrigado, seu Jorge. Guilherme Krumenauer, José Aldo, vocês só vão falar do Inter, não? Já estamos de Grêmio, já passou, tá atrasado isso aqui, vou lá pra baixo então. E mais 2 recados e eu me mando pro intervalo. Mas vamos voltar pro Inter daqui a pouquinho, porque nós somos colorados e eu não quero mais falar de Grêmio no programa. Jussânia Faquin diz, o Renato voltou pro Grêmio? Não voltou, não, dona Jussânia. Samuel Silva, Dali Inter. René Vicente, quando os jogadores do Grêmio foram para o Inter e do Inter para o Grêmio, acho que só deve um que valeu a pena, o Batista, só teve um que valeu a pena. Foi a fala do nosso ouvinte, o nome dele é René Vicente, ele mandou vários recados aqui, e agora sim, vamos lá para o intervalo, em seguida retomamos, meio-dia, 12h38, é o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Tudo que a gente gosta do dia começar, é família reunida pra compartilhar. Um café com leite Dália, um momento especial. Zero desnatado, semi ou integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite Dália. Do campo para a mesa, Leite Dália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca.
O Dia das Mães está chegando, mas o coronavírus continua por aí. Para aproveitar esse dia com mais tranquilidade, passe na Panvel e faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para a Covid-19. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar o teste em uma de nossas lojas Panvel Clinic. E lembre-se, na rua use máscara e evite aglomerações. Panvel, bem você! Sou de Porto Alegre, boa que cuida, que alimenta, boa que ajuda, boa que aquece, que fortalece. Eu sou de Boa que Doa. Faça parte da campanha Boa que Doa e doe alimento e agasalhos para espantar o frio de quem mais precisa. Acesse prefeitura.poa.br/Boa que Doa e saiba mais. Eu sou de Boa que Doa. Prefeitura de Porto Alegre. Evoluir sempre. Esse é o pensamento que acompanha a Dr. Clean há 25 anos. É olhar a evolução humana junto com a ciência. Por isso, desenvolvemos pessoas e infraestruturas com base na excelência e na tecnologia. É crescer com responsabilidade. São milhares de médicos atendendo mais de 100 mil beneficiários para a saúde de nossos clientes estar em ótimas mãos. Dr. Clean, 25 anos. O plano é simples. Viver bem. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. A vacina já chegou, mas o coronavírus ainda não foi embora. Precisamos seguir nos cuidando. Isso vale também para quem já recebeu a primeira e a segunda dose da vacina. E se você ainda não se vacinou, fique atento ao calendário de imunização e acompanhe todas as novidades nos nossos canais oficiais. Prefeitura de Santa Maria, juntos contra o coronavírus. O Grêmio volta à Sul-Americana em busca de classificação. Nesta quinta-feira, a partir das 6:20 da noite, direto da Arena do Grêmio, Grêmio e Aragua. O goleiro Paulo se atrapalhou, foi tentar sair a drible, a bola sobrou pro Léo Pereira, atirou, gol! Narração Luiz Magno, comentários Gutierrez Sanches, reportagens Rafael Pfeiffer, no plantão Eurico Quadros. O futebol da Guaíba começa às 5 da tarde com o Esperando o Futebol. E ao final da partida vem o vestiário com Cristiano Silva. Futebol Guaíba, oferecimento Banrisul, o grande banco do sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Ann Higgs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Retomamos 16 minutos agora para a 1 da tarde, o último bloco do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Assim como ontem tivemos 7 gols, desejar que o Magno hoje pegue um jogo de muitos gols para o futebol gaúcho, como aconteceu ontem, e conte a vitória do Grêmio. Bom, nós temos outros assuntos aqui do programa, não sei se alguém quer propor alguma coisa. Nós tivemos ontem... No mínimo 5, viu, Zé?
Tivemos ontem a definição da final da Champions, que é uma competição que no final vai indicar aquele que vai enfrentar um sul-americano ganhador da Copa Libertadores, por isso tem um interesse para nós, e também pela razão de ser uma competição belíssima de grandes jogadores, de grandes times, e ontem se definiu uma final inglesa na Champions. Temos uma situação lá na Colômbia que está promovendo mudanças de jogos, por exemplo, o Fluminense está saindo do seu jogo com o Júnior de Barranquilla. Vai tudo pro Paraguai. Não, ele vai jogar em Guayaquil. O Fluminense sim, mas tem jogos aqui, ó, Independiente Santa Fé e River Plate vai para o Nueva Ola em Assunción. Atlético Nacional, eu tô aqui no site da Conmebol, Atlético Nacional. Eu acho que é Nueva Oja, né? Juniors, que é a nova panela, né? É isso, Nueva Oja, exatamente. E tem outro jogo em Assunción, entre Atlético Nacional de Medellín e Argentinos Júniors, e esses dois jogos de Libertadores. E pela Sul-Americana, do grupo do Grêmio, La Equidad e Lanús, não vai ser realizado, obviamente, na Colômbia, e aí vai pro Defensores del Chaco em Assunção também. Bom, o Fluminense tá numa boa situação, sim? Não, tu tava falando sobre a Champions, e eu gosto do Chelsea, não sei porquê, desde piá, jogando videogame e tal, e antes dele ficar rico, né, de virar essa moda, e eu não gosto desse termo, porque todo mundo tem direito de gostar quem tá no auge e passar a torcer. Sei que tem muita gente que gosta do PSG hoje, torce pro City, enfim. Tô falando agora de, digamos, favoritos na Europa, não tô falando de torcer. Torcer, os caras torcem pro Grêmio, pro Inter, pro Corinthians, pro Flamengo, mas ainda assim há de se respeitar quem torça para equipes da Europa. Mas eu larguei um pouco de mão, assim, até o futebol europeu, porque a gente trabalha bastante e tal, eu cuido de outros esportes, trabalhar com futebol americano, e aí agora eu tô me voltando bem, assim, gostando de olhar novamente, tendo gosto, assim, de olhar futebol europeu, e me chamou muita atenção o Chelsea nas oitavas da Champions League, e só se confirmou de lá pra cá. É excelente o trabalho do Thomas Tuchel à frente do Chelsea, e excelente que eu digo, não chega aos pés do Guardiola, tá? Até acho que eles podem fazer uma certa frente na final da Champions. Eles jogam, inclusive, sábado agora pelo campeonato inglês, e uma vitória do City dá o título ao time do Guardiola, mas vai ser bem interessante essa final. Quero ver como o Tuchel vai armar a sua equipe diante do Guardiola, tanto agora sábado, mas principalmente na final em Istambul. É bem interessante como ele varia o time do Chelsea e como joga o N'Golo Kanté. É impressionante o que joga aquele francês. Como diria o colega, que ele vai perder motivado, viu, Oliveira? Eu vi todo o jogo do City contra o PSG anteontem, e ontem vi todo o jogo do Chelsea contra o Real Madrid. Prestei mais atenção no primeiro tempo, vendo o jogo ali na redação com o nosso Elis Rodrigues, o Martin Moura, o pessoal da tarde, o Rodrigo Ramos. E o segundo tempo estava no ar no Repórter Esportivo, mas fiquei dando uma olhada e prestando bastante atenção também. O Chelsea faz uma grande temporada, ele eliminou nesse mata-mata um ótimo time do Porto, mesmo. Nas oitavas ele havia eliminado o Atlético de Madrid, e não é fácil eliminar o time do Simeone, que inclusive é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Espanhol, o líder do Campeonato Espanhol, embora esteja tropeçando muito recentemente, mas naquele momento jogava muito o Atlético de Madrid. O Chelsea eliminou, se não me engano, ganhando os dois jogos. Ganhou a ida e ganhou a volta. Passou pelo Porto, passou pelo Real Madrid na semifinal, que é um time que cresce muito em Champions League, e agora vai para essa final inédita contra o Manchester City. É a terceira final do Chelsea, 2008, 2012 e agora 2021. Em 2008 eles perderam para o Manchester United a final, aquele clássico pênalti que o Terry escorrega, e aí o Anderson, ex-dupla Grenal, faz o gol do título do Manchester United. 2012 vencem o Bayern de Munique e perdem o Mundial para o Corinthians, aquele gol do Guerreiro, e agora vão para a sua terceira final contra o Manchester City, que está na primeira final da sua história. São dois trabalhos muito bem feitos. O Guardiola, genial, espetacular, fazendo a sua melhor temporada desde que saiu do Barcelona, ganhou a Copa da Liga, vai ser campeão inglês, está com 300 pontos de vantagem para o segundo colocado, talvez já vença, como disse o Guti, inclusive, contra o próprio Chelsea. E na final da Champions, é claro que o City é o favorito, mas não dá para levar o jogo como favas contadas, não. O Chelsea é um time muito bem armado, tem um goleiro que é o Mendy, que está em grande fase, ele é um goleiro discreto, ele fala pouco, ele aparece pouco, mas ele é um baita goleiro. Para terminar de vez, como se o Dida já não tivesse bastado para terminar
com aquela tese patética e racista de que goleiro negro não dá certo no futebol. É um goleiraço, Mendy. É um dos goleiros que vem jogando melhor futebol na última temporada. Thiago Silva jogando muito, Rudiger jogando muito, Kanté, para mim, a alma, os pulmões desse Chelsea. Eu sei que nós temos 2, mas o Kanté parece ter uns 8 pulmões, o que corre é um negócio inacreditável. O Timo Werner, mesmo que não esteja na melhor fase da carreira, ainda assim aparece em momentos decisivos, fazendo gol, criando jogadas. Mason Mount numa grande temporada também. É um time muito competitivo esse Chelsea. O time que dá mais brilho, que dá mais graça de ver jogar é o Manchester City. Mas esse Chelsea é extremamente eficiente. Vai ser uma final muito boa, uma final inglesa em Istambul, na Champions League. E o Thomas Tuchel e o Thiago Silva mandam um abraço pro Nasser Al-Khelaifi, né, dono do PSG. Um ano depois, depois que eles perderam a final pro Bayern, e aí, tem que reformular. Bom, tira o Tuchel, tira o Thiago Silva, agora os caras estão na final uma temporada depois. É que são grandes, né? A diferença é mínima às vezes entre eles. Eu vejo alguns jogos, eu não sou esse acompanhante eficaz de futebol da Champions, mas sempre que chega na decisão eu paro para dar uma olhada, porque é apaixonante ver o jogo bem jogado, no bom gramado, com boas ideias, com bons treinadores, com bons jogadores, e eu observo que tem momentos em que um time perde para o outro uma diferença mínima de 1-0, 2-1, e aquele que perdeu, entra num desespero, parece que tá tudo errado, quando não, perdeu para um outro adversário que era muito semelhante, mas por um detalhe que alguém venceu por um gol de diferença. Eu não vejo grandes diferenças, por exemplo, do PSG que perdeu, embora tenha perdido bem perdido. Em matéria de grupo, a qualidade do PSG é muito próxima desses outros aí. Às vezes o detalhe faz a diferença. O PSG é um bom time, Zé. Eliminou o Bayern. O Di Maria perdeu a cabeça e deixou o time na mão. E aí depois a coisa que já estava ruim ficou pior. E sim... o PSG perdeu a cabeça em vários momentos, né? Perdeu a cabeça em vários momentos, PSG. Agora, a qualidade é muito próxima, cara. Eu não sou daqueles que defendem, não, que o PSG é só o Neymar. Não é só o Neymar, nada. Tem muita gente muito boa no PSG. Teve o azar, vou colocar esse termo, de ter o Mbappé lesionado no jogo da volta, mas o PSG é um timaço, cara. O PSG é um time muito forte. Tem o melhor zagueiro do mundo, que é o Marquinhos, tem um goleiraço, que é o Navas, tem Neymar, tem Di Maria, tem Leandro Paredes. É um timaço o PSG. Todos esses que chegaram na semifinal são super times do futebol mundial. Não, e o Real também, eu vi o primeiro jogo, o Real tem tudo bem, perdeu e perdeu bem os 2 jogos. O Real é sempre uma média gigante, né, Zé? O jeito que o Marcelo joga no fundo do campo dele, em cima da linha da defesa dele, parece que tá jogando lá no ataque. E os caras chegam. Ele tá mal. E chegam e metem pressão nele, ele com aquele bracinho dele esquerdo, não se desespera. Mas hoje pode ter certeza que Madrid tá uma melancolia só, um tango só. Vão sitiar a capital espanhola, porque é inadmissível para eles, e eu discordo, obviamente. Olha que eu gosto do Real Madrid, mas é inadmissível para eles ser eliminado, como se o Real Madrid fosse ser campeão de todas as Champions. Mas aí entra um outro questionamento também, meus queridos. City e Chelsea não são a primeira linha tradicional do futebol europeu. Chelsea, claro, um pouco mais, já foi campeão da Europa. Aí plata, senhor. Aí é que tá, esse é o ponto. Aí muita plata e muita competência. Tanto o Guardiola quanto o Tuchel para ficar nos 2 técnicos. Claro. Mas... Chelsea. Até porque há plata no PSG também, né? Sim, até mais. Mas o melhor futebol do mundo está na Inglaterra? Está porque é do City. De clube hoje sim. De clube hoje sim. Está porque é do City. Melhor futebol do mundo. Os 2 melhores times do mundo para mim hoje são Manchester City e Bayern de Munique. E olha, vocês são testemunhas que eu falo isso há algum tempo. E um parênteses, talvez para fechar ou não, eu vou para vocês de futebol internacional. O campeonato espanhol tá muito legal. Faltam 4 rodadas para terminar e tem 4 times brigando pelo título. O Atlético de Madrid tinha disparado, começou a tropeçar sem parar. O Real Madrid, que tinha começado muito mal, chegou. O Barcelona, que tinha começado muito mal, chegou e tem um ataque que é disparado melhor do campeonato. E tem o Sevilha na cola deles. Né? Sevilha também perdeu, né? Isso, também perdeu. Então é o seguinte, do primeiro ao 4º colocado,
A diferença é de 6 pontos e tem ainda 4 jogos para disputar. Tá aberto o Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid 76, Real Madrid 74, Barça 74, Sevilha 70. Tá bem interessante isso. O ouvinte de São Leopoldo faz uma observação aqui, ele diz que Chelsea e Manchester City é a versão futebolística da rivalidade do Oasis versus Blur. Ele diz que os irmãos Gallagher são fanáticos pelo City, enquanto que o Damon Albarn é Chelsea. Vamos pra campo. O Chelsea é um bom exemplo pro City, sabia? Que eu não sou fã de Chelsea é um bom exemplo. Eu não sei. O Chelsea é um bom exemplo pro City e pro PSG, que é uma construção. Claro que a obsessão dessas equipes, quando entra a grana, foi assim com o Chelsea, chegou à final em 2008, foi ser campeão em 2010 diante do Bayern, e é uma obsessão dessas equipes. A grana entra para isso, não é? Com todo respeito às ligas nacionais, que são importantíssimas, ganhar depois de tanto tempo, como fez o City, o próprio Chelsea, claro que é importante. Mas a obsessão, desde que entrou a grana do Abramovich no Chelsea, era ganhar uma Champions. E demorou, tentou, caiu várias vezes. Então o Chelsea serve como exemplo pro próprio City. Talvez até possa perder agora pro Chelsea a final, até nem acredito nisso, mas o próprio PSG chega numa final, não é da noite pro dia, bota o dinheiro na temporada seguinte, é campeão da Champions. É muito difícil ganhar uma Champions. O Abramovich chegou em 2004 lá, né? Eles estão na sua terceira final de Champions só. Estamos chegando sobre a hora, o programa vai terminar, além da Liga dos Campeões, hoje tem a Liga Europa, né? As semifinais. A Roma contra o Manchester United e o Arsenal contra o Villarreal. Esse Roma e United, na semana passada eu vi todo o primeiro tempo, que o United saiu vencendo, a Roma saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo. Beleza, legal, a Roma vai fazer uma frente, vai segurar, quem sabe ganhar o jogo. Aí é que tá, eu saí, eu não lembro o que eu tive que fazer, eu saí e eu não vi o segundo tempo, eu só fui olhar à noite o placar, 6-2 pro United. Não, vão cumprir protocolo, só o jogo vai ser protocolar. O juiz vai apitar, eles vão sentar e vão ficar jogando truco uns com os outros, bola não vai ter. O jogo da Liga Europa é outro, é Arsenal e Villarreal. Isso, se o Arsenal reverter contra o Villarreal, aí a gente vai ter uma final inglesa na Liga Europa e uma final inglesa na Champions League. Exatamente. Aí a pergunta do Magno fica respondida. O melhor futebol do mundo na Inglaterra. E aliás, a seleção inglesa tá com uma base maravilhosa também, viu? E se não me engano, o Arsenal não é nem primeira página do campeonato inglês, né? Não, agora peraí que o Cristiano agora chegou, agora ele cresceu. Deixou quicando uma que a gente precisa dizer. Essa geração inglesa é muito boa. É maravilhosa, cara. Não é a geração belga, não? Não, a geração belga foi muito bem, passou pelo Brasil, semifinal de Copa, confirmou o que dela se esperava. Agora a geração inglesa e a geração portuguesa são sensacionais. As duas, pra mim, junto com a França, são as melhores seleções do mundo hoje. E o Brasil, se o Tite parar com algumas frescurites e fazer o time jogar. A Alemanha tá em queda, é? Há muito tempo, a última Copa deixou a Alemanha caiu na primeira fase. Eu sempre tiro o chapéu para os alemães, eles têm uma capacidade de se reorganizar, se reinventar, e eles vêm fortes de novo contra o a Alemanha agora vai, não, estão preparando uns guris lá. Tetracampeões, né, Zé? Não é à toa que tem 4 títulos de Copa do Mundo, né? Até em título de competição de base, a Inglaterra tem uma base que é fenomenal, cara. Começar pelo Phil Foden, né? Que é titular do Manchester City jogando uma bola redondíssima. O mesmo vale pra Itália, tira o chapéu pra eles. Mas aí é que tá, tudo bem, você tira o chapéu, concordo, são as maiores tradições do mundo do futebol junto com o Brasil, mas uma hora estoura. A Itália ficou fora da última Copa, tal como o Daniel Alves, o aniversariante do dia. Isso. Parabéns, Daniel Alves. E a Alemanha aqui na primeira fase. Obrigado, gurizes. Obrigado, Ana. Valeu. Ficamos por aqui com o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Beijão aos nossos ouvintes todos e amanhã estaremos de volta para continuar a história desse programa de debates das coisas do futebol, sempre aos finais de manhã aqui pela Rádio Guaíba e pelos começos de tarde. O Ganhando o Jogo hoje fica esse compromisso, tem um jogo do Grêmio, o Magno vai narrar e amanhã muito Grêmio, vamos discutir aqui ao longo do programa e a projeção da final do Campeonato Gaúcho que vai sair da rodada do final de semana com os jogos da volta das semifinais. Vem aí na sequência a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois tem o Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Tchau!